Olá, senhoras e senhores, estamos aqui com mais um episódio do nosso CJP Cast, que é um projeto aqui do nosso escritório, Cunha Jordi Pinheiro Advocacia, num papo de advogado para advogado. Falamos sobre gestão, áreas do direito, ajuda a novos advogados e conteúdos de advogados para advogados. Estamos aqui hoje também com o Gustavo, coordenador da área criminal aqui do escritório. Abemos podcast novamente. Exatamente, né? depois de um Graças longo a e Deus. tenebroso inverno, voltamos às férias, né? Depois das férias, voltamos aqui com os temas, assim, complementando a temporada que não terminou, sobre as áreas Vamos do acabar direito. logo com esse negócio de temporada, porque esse negócio de temporada só complica. Não vai, não agora vai. é direto, não tem Agora é. temporada. Muito bem. A gente vem para bater papo. E hoje, nesse retorno aqui nosso, nós convidamos o Daniel Aguilar. Daniel Aguilar, que é advogado trabalhista empresarial, sócio do Aguilar Advogados Associados, especialista em direito empresarial pela PUC e compliance pelo INSPER. E também certificado por compliance e anticorrupção pelo LEC, que é o Legal Ethics and Compliance. Daniel, obrigado por ter aceito aí o nosso convite para bater esse papo, bem-vindo. E te apresenta aí, cara. Primeiro. Obrigado, pessoal. Tudo bom? Gustavo, Yuri, é um prazer estar aqui nesse podcast com vocês. Como ele já falou, eu sou Daniel Aguilar, advogado empresarial. Nosso escritório tem 13 anos de mercado e é uma satisfação estar aqui com vocês. Bacana, bacana. Vamos falar aqui sobre vários assuntos aqui voltados à tua origem, né, Daniel? Sim. Na verdade, a gente estava falando aqui em off. Você está meio que migrando, e acho que isso traz um ponto bem legal para o roteiro que eu imaginei aqui. De novo, o roteiro aqui é só para a gente não esquecer os pontos principais da conversa, mas quando o papo é bom, a gente sempre acaba aí estendendo um pouquinho, enfim. A ideia aqui é explorar mesmo a tua experiência, a tua expertise, o teu escritório, enfim, a tua trajetória e servir aí, tentar ajudar o que puder aí, pessoas que estão acompanhando aí o podcast, estão assistindo, de repente uma ideia nova surge, esses papos estão sendo bem bacanas nesse sentido. E também pegar uma consultoria gratuita nesse bate-papo, né? Que a gente sempre aprende e consegue aplicar alguma coisa pra gente. Tá por trás dos panos. Eu tava falando com ele, eu acho que vocês querem esse podcast para investigar os escritórios. Mais ou menos, isso é a parte. Não, mas esse a é o gente também objetivo tá pegando secundário. essas dicas, né? Todo mundo vê. É uma troca de experiência, exato. o objetivo é esse. E isso é bem legal, né, Gustavo? Porque pensa, a gente, em tese, somos concorrentes, mas tá todo mundo falando aqui dos seus negócios e, tipo, de peito aberto, sem precisar ficar escondendo. Parece que a gente é concorrente aqui fora, mas somos todos colegas e amigos, né? Rapaz, tu falaste em concorrente, eu me lembro assim, a gente na imaturidade, eu tinha acabado de entrar no curso do direito, tava de cabeça raspada, ainda na antiga Fox Video. Sim. E o professor Scaff, grande advogado tributarista, ele foi nosso vizinho num prédio onde a gente morava, e a gente encontrou com ele na Fox. Meu pai foi cumprimentar ele, aí, olha, Scaff, advogado também. Aí eu, na minha ingenuidade, virei para ele e disse assim, vamos ser concorrentes, doutor. Aí ele olhou para mim assim, essa vai ser a primeira lição que tu vai aprender no direito. Concorrente nunca, os colegas de profissão. Aí a gente saiu de lá. Nada mais sábio, né? O meu pai virou e disse, e a segunda lição que tu vai aprender é aprender a ficar calado. Não falar quando tu não deve. Aí, olha, são as duas principais lições para tua vida profissional. Foi no teu primeiro dia careca com você. Careca, foi isso. E aí eu fiquei com isso assim, tipo, a concorrência é óbvio que existe por uma questão de mercado, mas a gente tá concorrente em determinada causa, mas a gente pode ser parceiro em determinada, como a gente faz aqui em determinadas causas. No nosso caso, e a gente tem também faz muita parceria depois, né, cara? Esse negócio de, às vezes, você ter uma questão de maturidade mesmo, né? Achar que o cara é teu concorrente, que você, sei lá, não pode falar contra advogado, ele vai querer te roubar o cliente, cara, isso né? E você falou uma coisa bem legal, porque assim, muita gente que vem aqui tem percebido isso, como você falou, o pessoal tem contado, tem falado. E assim, é muito legal porque a gente vê experiências assim que muitas vezes a gente está naquela nossa bolha achando que a realidade da carreira é só aquela tua experiência ou aquelas experiências que você acompanha, acumula. Mas, cara, a gente vê assim, tem 1 milhão de histórias diferentes, algumas coisas semelhantes, algumas coisas diferentes, que a gente acaba pensando assim, poxa, são insights legais para a carreira.
para nós, para quem está vindo, o convidado, para quem está escutando, mas principalmente aquela pessoa que está num momento assim de inquietação, que todos nós passamos em algum momento. O que eu vou fazer da minha vida? Que área eu vou me especializar? Como eu faço para melhorar a gestão do meu escritório? Como eu faço para me posicionar melhor no marketing? São assuntos que a gente trata aqui. Exatamente. E o objetivo é esse. E a ideia da gente... a gente está dividindo nesse momento por áreas de atuação para a gente poder pegar pelo menos exemplos de cada área. E eu estava falando no teu caso que a gente estava falando de off, que você mudou um pouco. Então vem muito a calhar com o tema que a gente vai falar aqui sobre a advocacia trabalhista, o mercado da advocacia trabalhista e a tua trajetória, acho que exprime exatamente o que eu estava imaginando no roteiro. Entendi. Então acho que vai ser bem legal. O que é bacana é que essa mudança, ele mostra que é possível, né? Porque às vezes as pessoas... Tem várias lições para tirar disso. Às vezes a pessoa tá ali, o Daniel está fazendo essa pivotagem na carreira dele depois de 13 anos, 15, quase 15 anos de advocacia, e não tem medo, vão peito aberto para novos desafios, e é isso que a gente quer porque, na verdade, acaba agregando, né, cara? Se você for parar para pensar, por exemplo, Daniel, você está mudando de ramo? Não, eu continuo sendo advogado trabalhista empresarial. Na verdade, eu sempre fui advogado trabalhista empresarial. Só que eu senti essa necessidade de começar a estudar e a trabalhar com outras coisas que eu via a necessidade dos meus clientes. A gente acaba... São coisas novas também, por exemplo, compliance é uma coisa nova, é uma demanda que veio nova. Com certeza. LGPD, são coisas novas, são demandas novas. A gente pega lá atrás, o estava falando de outra referência aqui, falou do SCAF, do Jorge Alex. Ele não foi um cara que na faculdade estudou direito ambiental, porque ele já era advogado e as demandas que surgiram foram da área ambiental, então foi obrigado a se adaptar. E assim, cara, ou a gente está aberto a isso, ou a gente está fadado a não... E é legal tu teres falado isso. Por exemplo, eu fiz uma postagem no Instagram, nem sou muito de postar, mas enfim, acabei fazendo uma postagem ontem. E a postagem era a seguinte, tinha 2 livros em cima da minha mesa, um de compliance e o outro de governança corporativa. Né? E assim, nada a ver com direito em tese, né? Em tese nada a ver com direito, mas era o que eu estava estudando. Tudo. Então assim, eu estou estudando assuntos, né? Coisas que às vezes não é aquilo que você está acostumado a estudar normalmente. O advogado, ele está lendo o Código de Processo Civil, livro de Direito Civil, manuais. Enfim, aí agora você começa a estudar outras matérias que agregam pro teu cliente, né? A gente senta com os nossos clientes e eles só falam de gestão. Então tu também tem que entender isso. E aí, entrando assim um pouco nessa tua... Pra gente entender um pouquinho mais esse teu movimento A gente já misturou o roteiro aqui todinho, mas tudo bem. Licença. Eu não sei porque tu ainda tem esperança em seguir esse roteiro, bicho, mas eu acho que vocês ainda vão chegar aqui. Olha, não vai ter roteiro. O roteiro é sem roteiro. Não, essa mudança de Vamos colocar a palavra mudança, mas talvez não seja melhor. Foi uma necessidade que tu enxergaste do cliente ou foi muito mais uma necessidade tua enquanto advogado de, cara, tô cansado um pouquinho desse negócio de justiça do trabalho, deixa eu ver um pouquinho o que é essas outras coisas. Vamos lá, tua pergunta vem a calhar e tá no roteiro. Eu vou voltar. Eu li o roteiro, eu vou voltar pro roteiro, mas assim, mas é porque é o seguinte, eu acho que tem a ver com o que a gente tava falando também off. A pergunta, assim, guarda, eu acho que ela vem. Eu acho que esse é o segundo momento que tiveram 2 mudanças aí. Exato, mas assim, teve um primeiro processo de decisão. Que assim, a área trabalhista é uma área tradicional, ou seja, é uma área perceptível. Para aquele cara que tá começando, tá na faculdade, o direito trabalhista é uma coisa que tá na. Assim como o criminal, a gente já falou em outros episódios aqui, às vezes o cara entra no direito pelo criminal. São as 2 áreas que as pessoas entram, trabalhista e criminal. Primeiro, eu tenho uma tese que são as áreas mais palatáveis, sabe? Assim, eu acho que é porque o dinheiro entra mais rápido também. É que eu digo, tá mais no dia a dia. O cara quando tá na faculdade, ele vê o exercício da advocacia como uma maneira muito natural. E se imagina possível porque é uma coisa na realidade dele. O cara, a linguagem dos direitos trabalhistas está na realidade do ser humano em qualquer fase da vida, não necessariamente o cara como advogado. Assim como o criminal e tal. Então são mais palatáveis. Sempre tem um primo, uma tia, alguém que vai tirar uma dúvida de direito. Não, o cara sabe que tem que pagar salário, os pais recebem salário, recebem férias, tem a 13º, tem tudo. Então, assim, é uma linguagem que de qualquer pessoa trabalhadora está muito próximo à questão do direito trabalhista. Então é palatável nesse sentido. Sim. Mas no teu caso, assim, começando, a gente estava conversando em office, hoje você se define como advogado empresarial trabalhista, o trabalhista empresarial. Mas que tem uma voltada para o empresarial e tem uma linguagem diferente, mas
a gente tem também, você estava falando que no começo da tua carreira, você estava muito voltada para o reclamante. Sim. E geralmente quem começa, assim, o primeiro cliente na área trabalhista é reclamante. Sim. Tem uma diferença de captação, de inserção no mercado do direito do trabalho entre reclamante e reclamado. Então, qual a diferença básica assim, do exercício da advocacia? Antes do salto mortal que eu proponho pra isso, beleza, porque eu não tava no off, eu tava ali dentro, aí eu perdi essa parte, beleza. Vamos lá, vou começar pelo começo, cara. Eu tive muita sorte, porque desde quando eu entrei na faculdade, eu comecei logo a estagiar. Então, eu trabalhei com um cara que é um monstro no direito do trabalho, a gente usa muito essa expressão de monstro, sim. É uma coisa boa, uma coisa boa, né? Uma coisa boa, né? E é o Jarbas Vasconcelos, foi presidente da ordem, e o cara assim é sensacional, era um ídolo para mim, né? Então tive a oportunidade de trabalhar com ele como estagiário e aprendi muito lá, né? Ainda era aquela advocacia que exatamente, sabe? Chegou 11 horas da noite, não consegui ver a sentença, não, volta, sabe? Então assim, era um negócio bem intenso, frenético, mas foi muito bom para mim, porque aquilo me deu uma casca. Para mim foi o meu primeiro exército da vida, né? Entrei no exército, foi ali. Chegava suado, não tinha frescura. Meio-dia, vai trabalhar, vai pro fórum, vai assim, vai assado e resolve as coisas. Então aquilo foi muito bom para mim, mas eu era estagiário, né? Então aí depois... E era um estagiário raiz, porque assim, o estagiário hoje em dia... E carregar processo. Na justiça do trabalho eu tinha que... Olha, abrir o prazo para grava de instrumento. Lascou. Não. Hoje é o seguinte, o estagiário, se ele não tiver carro, ele não quer ir no fórum. Então, assim, é bem diferente, né? Então, assim, é outra história. Antigamente era assim, tá tudo errado, rasga e faz de novo. Mas vamos imaginar que a advocacia era diferente como sim. Eu sinto falta, né? Mas já, de algumas coisas a gente vai melhorando e outras coisas a gente piora, né? Mas assim, então eu estagiei com ele, então eu peguei muito essa parte do trabalhista, de trabalhador, e via como era bacana. Você vê muito rápido quando você advoga para reclamante o dinheiro, né? Porque é fácil, você entra com uma ação, faz um acordo, ou então às vezes você entra com uma ação, as acidentárias, né? Que são valores vultuosos, às vezes uma ação acidentária, cara, você consegue comprar um carro, compra uma casa, e a gente costuma dizer que o gráfico da vida do advogado trabalhista é assim, de reclamante, né? Ele sobe e desce o tempo inteiro, porque um dia você ganha uma ação que entra 300 mil reais, e depois você fica pegando os pingados ali. E naquela época era muito bom, né? Ali 2015, 2016, foi assim o boom de reclamação trabalhista. Né? Mas enfim, quando eu era estagiário, lá atrás, antes de começar a trabalhar, eu aprendi com ele. Aí eu passei, né, na prova da ordem, graças a Deus passei de primeira, e aí fiz uma prova para o Silveira e Atias. Aí fui trabalhar lá com o Ricardo Soriano de Mello, né, área trabalhista Juarez, na área trabalhista, João Miléo, Eduardo Brito. Cara, Eduardo Brito é assim, um dos advogados mais fantásticos que eu já conheci. Ele, João Miléo, Mônica Martins me ensinaram tudo. Eu tô esquecendo o nome de algumas pessoas, mas assim, a equipe era muito boa. Exatamente. E assim, meu amigo, domingo a domingo trabalhando. Ali tinha trabalho, parceiro. Eu acho, me falaram assim, cara, tu tinha que pagar pra trabalhar aqui. E é verdade, cara, porque ali foi uma faculdade pra mim. Quando a pessoa reconhece isso, não, cara. Porque esse reconhecimento é de poucos. Porque eu digo assim, pra eles é muito legal você reconhecer. Com certeza, cara. Eu tinha que ter pago pro Silveira Atias pra eu ter trabalhado pra eles. E o conhecimento que tu tens hoje, graças ao volume de causas que tu tivesse a oportunidade de trabalhar, é impagável. Esses dias eu tava na pós com a Jordana, deve ter uns 7 meses, 8 meses atrás, aí eu falei pra ela, eu tinha que ter pago pra trabalhar lá. Eu ainda não tive a oportunidade de falar isso com o Juarez um dia, mas eu vou falar pra ele. Mas eles sabem disso. Porque, cara, porque, cara, é um escritório assim que era fantástico naquela época. Não sei como tá hoje, mas naquela época era fantástico, porque era muito trabalho. Então, assim, era domingo a domingo você trabalhava, mas a gente trabalhava bem, a equipe era integrada ali, sabe? Então você aprendia muito rápido. Você chegava, cara, eu nunca vi essa demanda aqui. O que é isso? Tal coisa, olha, tem um modelo aqui. Aí o fulano ali já dava uma opinião, aí tu tinha com quem conversar. Então, assim, você aprendia muito rápido. Em 8 meses, eu era um advogado, assim, como se eu tivesse experiência de 5 anos. Eu assistia muito Dragon Ball. Você assistiu Dragon Ball? Sim. Parecia aquela sala que o Goku entrava pra treinar um dia, né? Aí ele ficava um ano lá. Era isso. O Silveira Atias, pra mim, ele foi isso. Então eu aprendi lá, cara, algo assim, sabe?
Frisa. Então, era engraçado. Minhas primeiras audiências, cara, eu fui humilhado por uma magistrada. E aí, quando eu cheguei no escritório... mas foi humilhado, assim, era uma juíza louca. Apontava o dedo na nossa cara, assim, a gente dizia que a gente saiu com o nariz vermelho, nossa, aquela batia o dedo, assim, na nossa cara. Brincava, não batia, mas era como se batesse. Então, cheguei lá todo cabisbaixo. Quando eu cheguei lá, que eles me falaram que isso aconteceu, o quê? Ela fez isso contigo? Meu amigo, pega todos os processos aí que o Daniel vai de novo fazer audiência lá com ela. E tu vai falar isso, e tu vai fazer assim, essa, e tu não volta pra cá desse jeito. Então, assim... Vamos lá, né? Vamos lá. Bora. No outro dia, já fui pra ela com outra postura, parceiro. Entendeu? Ela foi falar com alguma coisa, não, porque esses advogados vêm com pergunta pronta pra cá, escrito no pedaço de papel, e eu me tremendo, né? Não sei o quê. Meu amigo, mas eu acho que é aí que tu começa a ver a diferença, né, do advogado. Aí eu falei, excelência, eu me preparo pra audiência do jeito que eu quiser. Se eu vim com as perguntas prontas, é porque eu estudei o processo, entendeu? E eu vou fazer as perguntas que estão aqui. Cara, ela tomou um susto, sabe? Que ela, eu acho que ela deve ter lembrado do de outra, mas uma postura diferente. Exatamente. Então você acaba, você vai aprendendo, né? Com quem sabe, né? Claro. E a advocacia é isso, é você saber lidar com esses momentos. Acho que a coisa mais difícil da advocacia, o maior aprendizado do dia a dia do advogado é você saber lidar com esses momentos. E assim, se eu pudesse dar um... Todo mundo estuda, assim, todo mundo estuda não, mas assim, você consegue, você estuda, se atualiza e tal. Mas se você tiver equilíbrio, se você tiver essa casca, né, pra enfrentar esses momentos de maneira correta, que eu digo, com parcimônia, sem perder a razão, sem perder a postura. Cara, deixa aqui o magistrado muita coisa você conquista na advocacia por causa dessa postura. E Yuri, e sabe uma coisa, cara? Aquilo foi um aprendizado tão bom pra mim, e se eu pudesse dar uma primeira dica pro cara que tá se formando hoje em direito, principalmente de um cara como eu, que tive uma origem humilde, boa escola, né? Mas você tem uma boa escola. Eu não tinha advogado na família, eu nunca nem tinha conhecido advogado antes de fazer direito. A minha família nunca precisou disso. Então, assim, se você puder entrar num escritório desses, assim, como o nosso, ou então um escritório maior, esse escritório tem muita demanda, isso é bom, porque você pega rápido uma casca. Então, assim, em 8 meses, eu já conhecia todos os magistrados do Distrito do Trabalho, eu conhecia os desembargadores, eu já tinha feito sustentação oral, era assim, 3, 4, 5 audiências no dia, parceiro. Então, assim, você aprende de verdade, aprende com o cara que sabe, aprende com quem sabe. Então, rápido peguei casca. Isso é muito legal, acho que a diferença de um estágio, a gente falou isso em 2 episódios, acho que atrás, da escolha do estágio, cara, do estágio. É muito importante, essa decisão talvez mais importante da vida acadêmica do estudante de direito é essa época do estágio, porque quando você pode estar aberto a absorver esse tipo de conhecimento prático, certeza, que assim, mas também assim, tem aquele negócio, estágio. Nossos pais tinham aquela referência de que você vai ser explorado, você não vai aprender nada, você não vai ter tempo de estudar, e não sei o quê. Mas faz parte do jogo. Mas vamos lá, tem um aprendizado. Não, claro, mas assim, eu tenho uma tese para isso que eu acho que é uma decisão tão importante que você tem que ter cuidado. Por exemplo, você pode entrar, dependendo se você já tiver um direcionamento, aí depende do teu estágio também de decisão com a tua profissão. Se você já tem um direcionamento, já sabe mais ou menos que área você quer se especializar, se você já tem um mínimo indicativo, cara, procura te associar, procura a trabalhar em lugares, escritórios que possam te agregar com isso. Muitas vezes no escritório grande, você teve isso no escritório grande, acho que é um mix de experiências ótimas. Sim. Mas tem muito escritório grande que você não tem acesso a essas pessoas que te orientam. Você vai ser um cara que vai fazer carga, que vai não sei o que, Exatamente. E você não tem, você tem uma barreira com as pessoas que vão te orientar, beleza. Exatamente. Bacana. Às vezes vale mais a pena de você entrar no escritório menor, onde você tem acesso direto a um sócio ou a um advogado que tenha. Todos esses têm experiências diferentes, né? Mas se você tem acesso a isso no escritório grande, que possa ver essa gama de atuações, e você ter essa pessoa para te pegar na mão e te ajudar a fazer assim, putz, aí é o principal. Mas é isso que eu te digo assim, tudo depende de como tu olha as coisas. Eu tive a experiência, no primeiro ano de faculdade, enfim, a gente já falou várias vezes isso, eu já comecei a estagiar, e comecei a estagiar inclusive no escritório de que fazia empresarial, eu ficava no setor trabalhista e trabalhista empresarial. E aí as pessoas dizem, tu vai carregar processo. Sim, carrega. Mas o que tu vais fazer com esse processo é que é o diferencial. Eu aprendi o passo a passo do processo do trabalho lendo um processo. O processo começa como?
sempre começa com esse negócio chamado reclamação trabalhista. Beleza, eu não sabia que era uma petição inicial, mas eu sabia que começava. Aí vinha documento, aí o juiz mandava citar, mandava lá, contestação. Então, são esses insights, tipo assim, depois da sentença, recurso ordinário. E aí, não, mas no recurso ordinário eu tenho que pagar o depósito recursal e pagar as custas processuais. Depois pode vir embaixo da declaração. Por exemplo, eu aprendi o rito todo assim, lendo os processos, copiando. Aprende mesmo. Se tu fores lá, vai lá e tira a cópia de tal coisa e só faz isso, tu não aprende. Realmente tu vai ser um office boy. Agora, se tu parares e... O que eu fazia muito na época, assim, eu estagiário, aí eu precisava tirar cópia de 3 processos. Aí eu pegava, ia na famosa cópia ali da Justiça do Trabalho, aquela embaixo daquela escada ali, entregava os 2 para cópias 1 e eu ficava aqui, olhando. Aí as dúvidas que eu chegava, o advogado, e graças a Deus eu também, isso é uma coisa muito importante, sempre trabalhei com pessoas que tiveram paciência para me explicar. Isso é fundamental. A dúvida que tinha era, eu dei uma lida nesse processo, fiquei com dúvida disso. E aí, talvez, isso aí eu nunca vou saber, porque também nunca perguntei, isso tenha me feito mudar de patamar de mero carregador de processo para uma pessoa que mostrou interesse, lia o processo. Tem razão. Cada um tem a sua experiência. Você consegue extrair o máximo de qualquer experiência. Eu acho que é aquela questão, né? Que a gente sempre vai voltar nisso. É o esforço pessoal de cada um, né? Tipo, qual foi a universidade que você fez? Cara, sinceramente, hoje isso é irrelevante, né? Eu pego, às vezes, estagiários da Federal que não são tão bons quanto da FAAP, por exemplo, ou qualquer outra universidade particular. Não estou desmerecendo nenhuma faculdade, tá? Mas é só para dizer que, às vezes, não é porque o cara fez uma Federal que ele é melhor que o outro. Agora, tu pega, às vezes, o cara que é virado. E olha, para mim, às vezes, essas soft skills, elas são mais importantes do que as hard skills, né? Você tem aquelas soft skills do cara ser comunicativo, do cara ser proativo. Então, isso, às vezes, eu prefiro pegar um estagiário, às vezes, que não sabe tanto direito porque ele vai aprender no escritório, mas ele é virado, cara, sabe? Ele resolve o problema. Direito tu ensina. A gente precisa de alguém para resolver. O direito você ensina. Exatamente. Interesse, dedicação, esforço, você não ensina. Exatamente. O cara tem ou não tem. Agora, tu podes, obviamente, treinar isso daí. Mas assim, se tu já tiveres isso, se for inato, né, inerente à pessoa, é muito mais fácil. E isso tu acha, às vezes, em pessoas que tu menos espera, cara, sabe? De repente, apareceu já várias situações no escritório, uns advogados que tecnicamente eram fracos, mas o cara, sabe, tem um negócio dentro dele, assim, sabe, uma chama e veste a camisa do teu negócio, tu não vai desperdiçar isso. Então, só voltando, aí o que aconteceu? A gente estava falando do reclamado, a diferença da advocacia isso. De reclamado. Aí eu fui pro Silveira, aí lá, cara, eu aprendi o que era advogar para reclamada, e foi ali que eu me apaixonei, na verdade, pela advocacia, né, porque até então eu queria concurso. Eu acho que todo mundo já deve ter falado isso aqui pra você, né? Porque a gente tem aquele negócio, o nosso país... Cultural. A gente não vai nem ter esse método, porque você já deve ter discutido muito. Mas assim, aí eu vi como era bacana a advocacia. Cara, quando tu recebe a primeira publicação de sentença no teu nome, assim, o trabalho que tu fizeste é uma satisfação muito grande, né, cara? O primeiro espécie de alvará ninguém esquece. Não, o que eu mais gostei foi a primeira sustentação oral, assim, que eu vi os desembargadores escutaram, aí foi por causa da sustentação que modificaram o voto. Aquilo ali, cara... A gente treme. Até hoje, às vezes, eu me arrepio, assim, sabe? É um negócio fantástico, né? Então, assim, aí eu me apaixonei. Só que daí chega um momento que tu começa a ver que se tu tem essa chama dentro de ti, que tu queres crescer, tu queres advogar, uma hora tu vais querer ter o teu negócio, ou então te aliar num lugar onde tu pode crescer mais. Então, como qualquer outra pessoa, chegou o meu momento, o meu limite ali. E eu encontrava um advogado na justiça que sempre me falava, cara, é o seguinte, quando a gente trabalha para os outros, tu tem um perfil que eu já vi que tu vai te dar bem, vai advogar, monta o teu escritório, tu já deste um rasante lá, tu já aprendeu, vai e monta o teu escritório. Só que todo mundo fica com aquele medo, meu Deus, amanhã eu vou sair daqui, como é que eu vou pagar minhas contas? Eu tenho um carro para pagar, eu tenho as saídas que eu gosto de fazer, como é que eu vou pagar? E assim, cara, não tem jeito. Se tu és eu falo isso para todo mundo, se tu és uma pessoa trabalhadora, cara, se tu és uma pessoa trabalhadora, se tu és uma pessoa que faz aquilo que realmente você gosta,
Não fica com esse medo. Tu tens que sair na chuva para se molhar, parceiro. Você tem que sair na chuva para se molhar. E isso é bom que aconteça quando você ainda não ganha muito. Eu falo isso para as pessoas, porque quando você ganha muito, quando você tem filho, esposa, vai ficar cada vez mais difícil, né? Então, aconteceu isso comigo. Chegou num momento que eu falei assim, cara, eu não vou... Tipo assim, eu podia crescer, ter uma carreira lá, mas eu sabia que ia ser limitado financeiramente. Eu já tinha estudado o plano do escritório. Tipo, tinha uma série de pessoas na minha frente. Tipo, na época tinha quase 200 advogados. Então eu falei assim, meu amigo, eu não tenho muito por onde crescer aqui. Ou eu entro no escritório menor para ver se eu consigo virar sócio, ou eu monto meu escritório. E aí é aquelas coisas, né, de Deus, né? Pintou uma reclamação trabalhista, um acidente do trabalho, e aí caiu no escritório da hoje minha esposa, Jaiane, junto com a minha sócia, Cristiane, e com a Lina Banac, que hoje não mora mais aqui, já foi nossa sócia. E aí elas falaram, a gente não sabe fazer reclamação trabalhista. Aí a gente falou, mas o Daniel sabe. E eu lá dentro, elas me passaram isso. Eu falei, me dê, né? Fiz ação, meu amigo, e foi uma paulada. Na época, assim, foi tipo R$500 mil. Era como se fosse hoje, atualizando, tipo 1,5 milhão, assim, um negócio absurdo, de condenação altíssimo, né? Foi um negócio fantástico, assim. Eu falei, cara, muito bem. Aí elas falaram assim, olha, uma das sócias vai sair, tu não quer vir para ser sócio aqui? Aí, meu amigo, a gente teve aquela discussão, minha esposa e tal, né? Não quero, ela não queria, eu também não queria, mas aí a minha outra sócia, a Cristiane, falou, não, ele vem e tal. Fui lá, entrei como sócio, saí do escritório. E assim, foi algo de Deus também, né? Rápido, olha, isso tem um outro tema de podcast aqui. Um dia a gente vai chamar gestão de marido e mulher. A gente a gente já vai chamar vocês dois aqui para falar. Não, e chama a Cris, porque a Cris vai falar que ela media as coisas. Nós não somos casados aqui, nós três, mas tem uma relação de 2-1 aqui que é muito própria. Amigo, mas você chegar dentro de casa, discutindo no escritório, tá passando João Rosimeira, agora não mais, né, que ele faleceu, mas tu tava assistindo o jogo e falando de processo, meu Deus do céu, é uma guerra, tu tá viajando falando de processo. Eu quero ouvir, essa eu faço questão. Essa vai ser bacana, a gente vai programar. Tá convidada, a gente tá convidada na próxima oportunidade pra vir aqui. Aí, o que aconteceu? Eu entrei nesse escritório e, cara, aquela história, né? Comecei a trabalhar. Eu cheguei lá, tinha uma pilha de processo, assim, de várias áreas. Eu era advogado trabalhista, né? De várias áreas. Aí, elas montaram o escritório, por isso eu digo que é bom você pegar uma experiência, às vezes, no escritório. Muito estudiosas, meninas. Muito estudiosas. Mas, tu não faz um prazo, uma apelação em 15 dias, né? Eu fazia, tipo, recurso ordinário, eu fazia 4, 5 no dia. Às vezes eu falo para alguns colegas meus, eles falam assim, tu fazia 4 recursos no dia? Amigo, eu fazia 4 recursos, ainda fazia 3 audiências. Porque era assim, né? Você acaba aprendendo, você depois descobre que você monta as peças, né? Você não constrói ela todo dia do zero. Aí vou começar aqui pelo título, não existe isso. Então o cara não tem um macete. Aí tinha uma pilha. Cara, eu tava num ritmo tão frenético que em 3 dias eu já tinha protocolado todas as ações dela. Aí eu já ficava assim lá na sala, meu Deus, não tem nada pra fazer, cara. Aí começa a te bater o nervosismo, aí começou a dar aquela ansiedade, como é que eu capto o cliente? Aí tu começa, é aí que tu começa a sair da caixa. Aí eu tenho que pensar em gestão, como é que eu capto o cliente? Aí tu começa a estudar outras coisas. É aí que tu vais começar a fazer as coisas. Tu dizer que tu vais fazer isso ainda trabalhando no escritório, não, primeiro eu vou fazer um empretec, eu vou estudar gestão de escritório, depois tu não vai fazer. Né? Esse papo de, eu vou fazer só quando tiver perfeito. Ih, amigo, tu já passaste, essa história aí já era pra ti. Chegar, inclusive. Aí foi assim, então a gente pegou, aí é aquela história, né, cara, Deus ajuda quando tu realmente é um cara trabalhador, tu quer fazer as coisas direito. Eu acredito muito em Deus, sabe? Não sou um cara muito de ir na igreja não, mas eu rezo todo dia, eu acredito realmente que tem uma força superior que ajuda quem trabalha, quem faz as coisas principalmente direito. Então assim, a gente sempre trabalhou muito direito, muita honestidade, né? E aí, cara, os clientes iam aparecendo. E foi o primeiro os honorários que a gente ganhou de reclamação trabalhista. Essa ação nós ganhamos, mas a gente demorou muito para receber ela. Isso foi um outro momento. Já tinha até mudado os sócios do escritório, que foi quando a gente recebeu, né? Que, enfim, a empresa recorreu até as últimas instâncias. Mas os primeiros honorários que a gente recebeu, nunca vou esquecer, foi R$47 dividido para 3 sócios. Que tal? Mas aí é aquela história. Sempre tem o pastel. Exatamente. Todo mundo tem a história do pastel. Todo. Mas aí, cara, esse daqui eu nunca vou me esquecer, me indicou para mais 2. Aí esses mais 2 aqui já me indicaram para não sei quanto. Aí às vezes pintam uns clientes para ti, cara, que hoje tu lembra assim, cara, era muito louco aquele cliente, que fica querendo arranjar outros clientes. Quando tu vê, o cara já quer meio que ser teu sócio. Olha, eu vou te trazer, tu já me dá um negócio aqui. E assim, as coisas vão surgindo, né? Agora, olha que coisa maravilhosa. Foi a primeira mudada da minha vida. Um amigo meu, né, o André Ricardo, hoje ele é até padrinho da minha filha, ele foi assumir um cargo no Ministério Público, que ele foi ser assessor, e ele chegou e falou o seguinte: Daniel,
olha só, eu tava no meu escritório, que era uma sala que tinha 3 mesas, né? Uhum. Daniel, é o seguinte, eu vou assumir um cargo ali e, cara, tu quer ficar com o meu escritório? Meu amigo, ele tinha um escritório no Infante de Sagres, com uma sala belíssima, com mesa, frigobar, todo equipado. Sala linda, assim, escritório lindo, igual de vocês. Ele falou, tu quer ficar com o meu escritório? Eu falei assim, como assim? Não, fica com o meu escritório. Aí eu aceito, né? Aceito, obrigado. Ele estudou comigo a faculdade inteira. O cara é tipo o Obi-Wan Kenobi pra mim, assim. Tudo que eu vou fazer, cara, eu digo pra ele. Ele me orienta, ele é o meu Jedi, sabe? Sim. Então, hoje a gente nem tá tão próximo, mas assim, quando a gente se liga, parece que eu falo com ele todo dia. E aí ele pegou e me deu. Mas faz o seguinte, eu tenho mais essas 3 empresas aqui, fica com elas pra ti. Poxa, cara, brincadeira, né? Então, assim, mas é aquela história. Por que isso acontece às vezes? Isso acontece com pessoas boas, pessoas que trabalham. A tese ajudar, principal, né? Daqui que a gente fala, se você tem que ser gente boa. Tem, cara. O cara que é gente boa recebe muita coisa de volta na vida. Cara, olha, eu não vou falar. Não é fácil, mas assim, é uma questão de reciprocidade, é uma questão de atração. É a soft skill. Se a gente vai. Cara, e eu vou te falar, eu tive muita dificuldade, porque na escola eu era um cara meio pentelho, sabe? Bullying foi comigo, assim, sabe? Pratiquei muito bullying, sofri também, mas assim, peguei muita porrada na vida pra aprender, sabe? Isso daí foi importante, porque parece que quando eu entrei na faculdade fez assim. Cara, na faculdade eu ia pra aquela biblioteca da UNAM, os livros tudo novinho, cara, isso é uma coisa que eu gosto de livro, eu adoro cheiro de livro velho, assim, sabe? Então assim, eu gosto muito. Cara, li toda a gramática, reestudei português, que eu nunca estudei na minha vida, eu reestudei na faculdade, então eu sou chato com português. E aí li todas aquelas, o Eric Hobsbawm, história, eu amo, cara, eu amo. Ele é um monstro, aquele cara. Então assim, li todos os livros dele, sabe? Então assim, eu peguei muita carga lá e fiz boas amizades. E ainda tinha alguns problemas na faculdade e tal. Fui muito moldado por alguns amigos meus, então aprendi bastante nisso daí. Então ele chegou e falou assim, você quer? Aí eu falei, poxa, mineira. Cara, foi a minha primeira mudança na minha vida. Aí eu já estava fazendo muito reclamante, começando a pegar uns reclamantes pequenos. Você já tinha muito reclamante, o teu começo de carreira na advocacia trabalhista foi com reclamante. Aí você migrou, começou a migrar, e geralmente esse é um caminho até natural, né, de escritórios que fazem o direito trabalhista. Agora, para te ver só o detalhe, eu aprendi reclamante bastante no Jarbas e empresa no Silveira. Então, cara, a minha carga de Silveira, ela me ajudou muito a defender essas empresas. Porque o que aconteceu? Quando as empresas caíram na minha mão, eu vi os processos, cara, isso aqui é muito fácil. E aí eu comecei a desenvolver outras características, tipo de consultivo mesmo, porque as empresas que eu comecei a advogar, elas não tinham muito isso. As brechas que você usava nas reclamações trabalhistas que você via, você já tinha uma coisa, olha, isso aqui é... Cara, eu conseguia prever o resultado das coisas. Isso era muito bom, porque o cliente falava assim, esse cara sabe do que tá falando. Então, assim, comecei a advogar muito para empresa, mas eu não queria ainda ficar muito com a empresa, porque eu tinha saído do escritório para advogar muito para empresa e eu achava que o negócio era reclamação trabalhista. Aí veio novembro de 2017. Reforma trabalhista. Vamos chegar na reforma. Vamos chegar na reforma. Mas assim, antes da reforma, você já estava fazendo uma espécie de migração. Eu fazia muito bem os dois. Sabe uma coisa que eu sempre fui muito bom? Cálculo trabalhista. As pessoas não sabem fazer, cara. E é um negócio simples. Mas sabe por quê? Tu não aprende direito na universidade. Não. E quando eu entro no escritório de advocacia, cara, quem me deu cálculo trabalhista? Silveira e Atias. Eles pagaram um curso lá, eu nunca vou me esquecer, pagaram um curso para dar cálculo trabalhista, tinha o Juriscal, que hoje é o PJ Cálculo, tinha o Juriscal, que eles pagaram um cara lá para dar curso. Cara, dos 20 alunos, para te ver a questão do interesse, né? Aí que tu começa a ver, só eu aprendi, praticamente, eu e mais um outro advogado lá. Entendeu? Aí eu comecei a fazer os cálculos direto, e cálculos de reclamada, que ainda é mais difícil, que tem a sentença, porque na sentença, então eu conseguia ler o cálculo. Sabe aqueles códigos do Matrix que caiu assim, que os caras conseguiam ver as coisas? Pra mim era assim, sabe? Eu conseguia ver o negócio. Era simples, era fácil pra mim. E conseguia fazer a impugnação tranquila. Tranquilo, nem se fazia isso na época, tudo mandava para um contador que tinha escritório. Eu não fazia, entendeu? Então ficou fácil pra mim. E pra reclamação, então era uma garrafa, era um negócio fácil pra fazer. Então assim, eu tive muita facilidade com isso, então eu fazia bem reclamante e muito bem reclamado. E uma coisa ajudava a outra. A gente falou aqui com a Camila, que ela trabalhava com a gente, ela montou o escritório dela, especialista em previdenciário, e a gente perguntou exatamente isso, que
Antigamente, no direito, na advocacia, tinha aquele negócio: advogado de sucesso advoga para empresa, advogado iniciante advoga para pessoas, pessoa física. E que isso está quebrando. Hoje em dia você consegue, até por causa do digital, posicionamento, você tem uma coisa, você consegue escalar de uma maneira muito mais eficiente, muito mais barata, muito mais tranquila na pessoa física. Não tem regra, mas e facilitou um pouco também por essa escalada digital que a gente teve. Sim. Mas uma coisa que eu lembro bem da nossa conversa com ela, falando o seguinte: cara, muitas vezes você tem que fica estranho. Isso também, a Lorena também falou sobre você ser um advogado, no caso criminal, você ser um advogado me ajuda com o termo, assistente de acusação e júri, por exemplo, e defesa, que tem um perfil de advogado diferente, e que você se identifica, tem skills que você desenvolve, sendo um excelente advogado de assistente de acusação. Ele não necessariamente ele é um excelente advogado de defesa, porque tem skills que você desenvolve. E no mercado também meio que confunde o teu cliente qual é a tua real especialidade. Aonde você realmente é bom. Você a pergunta, por exemplo, na área trabalhista as empresas, por exemplo, têm alguma visão? Restrição no sentido assim, cara, mas tu advoga muito para reclamante, tu enxergaste isso um pouco naquela época? O mercado te pressiona de alguma forma você ter essa definição. Escolher um lado, ou tu pode ficar em cima do muro com aquilo. Você consegue desenvolver bem as duas coisas assim, de maneira... Faz sim. Mas assim, lá no começo, eu não tinha opção. Entendeu? Então, assim, as empresas não sabiam quando eu advogar para reclamante, quando eu advogar para reclamante. Hoje, por exemplo, Daniel, tu tem reclamação trabalhista? Conto no dedo. Antes eu tinha, assim, 300, 400. Então você desenvolveu essa habilidade. Ou seja, serviu como aprendizado do reclamante, mas hoje está muito claro para ti que é empresarial. Mas, assim, é importante você ter advogado para os dois lados, sabe por quê? Eu consigo prever o que o advogado da outra parte quer fazer. É aquela história, tu precisa conhecer teu inimigo, na verdade, e estar perto dele, saber o que ele pensa. Se tu sabes disso, amigo. Então, assim, eu tenho até pena do advogado que só faz empresa, porque advogado de reclamante tem muito macete também. Entendeu? Então, assim, se você já advogou para os dois lados, fica muito mais fácil você desenvolver a característica. Agora, a empresa não gosta. Isso é verdade. Mas, assim, o que aconteceu? Na época, eu acho que não tinha nem Instagram. Mas eu acho até que é válido, ainda com o Instagram. Acho que como processo de crescimento profissional é muito importante. Mas eu digo assim, hoje, vamos lá, você quer captar, você consegue focar a captação em reclamante e reclamado ao mesmo tempo? Eu acho que algumas pessoas conseguem. Eu acho que, novamente, para mim não existe uma regra. Mas, assim, eu acabei fazendo uma opção depois. Porque, por exemplo, reclamante é muito bacana no começo, certo? Mas tem os problemas de quando você advoga para reclamante. Assim como reclamado também tem os problemas. Mas, assim, hoje em dia, depois que você começa, por exemplo, eu acho muito interessante advogar para empresa, sabe? Porque eu já me sinto um empresário. Então, para mim, eu já sou um empresário. Tu já tem uma relação mais próxima de vida, de realidade ou de contribuição mais das empresas. Do reclamado com o reclamante. Exatamente, entendeu? E assim, como eu vi muita coisa ruim, você vê dos dois lados lá. Sim. Né? Mas assim, muita coisa ruim de um lado, muita coisa ruim de um outro, mas depois parece que hoje eu sou um empresário, eu me sinto muito mais próximo dessa área. E assim, quando pinta um reclamante, a gente não dispensa, mas eu não faço mais. Tem outros advogados para fazer. Mas assim, o nicho, depois eu tive que dar essa mudada, entendeu? Aí vai entrar a história da reforma trabalhista. Tem a ver com reforma, beleza. Já acabaste de chegar. Pois é. Não, beleza. O que aconteceu? Mas assim, antes disso, qual a diferença, assim, já que você teve as duas experiências, qual a diferença, assim, o que o advogado do reclamante que está começando, geralmente, ou aquele cara que quer mesmo escalar com o reclamante, o que ele tem que... Qual a diferença de captação, do reclamante para o reclamado? E aí eu complemento que as soft skills são diferentes para cada uma dessas áreas. São. Olha só, para você captar cliente para reclamante, cara, boca a boca. Né? A não ser que você tenha tem um cara lá que tem um indicando pro outro. Então, o boca a boca, o meu sempre foi boca a boca. Sempre. Depois que veio o Instagram, eu não sei como é que eles estão fazendo hoje. A gente sabe como as empresas estão fazendo, né? Isso aqui, postar, LinkedIn, etc. Palestra, curso, etc. Mas na minha época foi o boca a boca. Tem gente que, por exemplo, às vezes consegue advogar por um sindicato, aí já pega muito reclamante. Às vezes você tem um parente num determinado local. Tem gente, cara, que só advoga até hoje contra uma empresa. Eu tenho um amigo aí que ele só advoga contra uma empresa. E ele é especialista contra... Ele ficou especialista contra aquela empresa. Aí tem gente que fica especialista num determinado nicho bancário, que foi o meu, que foi onde realmente
eu gostei, eu advoguei muito contra banco. Então, eu tenho essa expertise, eu gosto disso, porque, enfim, é um ramo muito bom, as reclamações são de valores mais altos, né? Então, assim, o que aconteceu comigo? Você precisa ter, o advogado de reclamante, ele precisa falar a linguagem do povo. Sim. Né? Tu precisa falar a linguagem do povo. Tem a Então, linguagem assim, dos caras, entendi. eu atendia de empregada doméstica até o bancário, sabe? Então, a linguagem você tem que ir pegando, né? Esse feeling, você... É prática, né, mano? Exatamente, todo dia. Agora também tem um pouco da pessoa, né? Tipo... Tá aberto a fazer isso. Tu pode... Todo mundo pode adquirir essas soft skills. Todo mundo pode adquirir, você vai ter que treinar. Nem sempre tu vai ficar tão bom quanto o cara que tem dons pra isso, né? Não, é que vive, né? Assim, como eu falei pra vocês, eu era de uma origem mais humilde, então assim, eu sei o palavreado que eles usam, né? Às vezes, cara, tu chega numa reunião desse, o cara tá todo acanhado lá no teu escritório, assim, aí tu chega assim, fala doido, e aí, não sei o quê. Parece que é brincadeira, né? Mas tu fala assim, o cara já se solta, né? Aí tu começa a brincar com ele, quando tu vê, cara, aquilo ali é uma reclamação altíssima. Ele tá e ele intimidado com o te ambiente, traz, mas... olha a quantidade de cliente, entendeu? Então assim, o previdenciário é parecido, a Camila falou mais a mesma coisa parecida de você, por exemplo, a aposentadoria rural. Você tem que ter a linguagem do povo que tá lá. Você tem que ir lá captar, entendeu? O cara não vem aqui, o cara tem que ir lá. E já em empresa, você tem que fazer isso que, por exemplo, o sócio de você está fazendo, com o jovem. Tu tem que estar no meio dos empresários, tu tem que falar a linguagem dos empresários, tu tem que andar no meio dos empresários. Não tem jeito. Tu quer captar um cliente aonde? Tu vai captar o cliente. Onde é que tu malha? Tu malha, sei lá, se malha ali na Smart Fit. O do bairro, tu viu, né? Eu acho que o programa do menino lá do G4, né? Ele falou uma coisa muito interessante. Ele tava falando isso. Tu malha na academia do bairro ou tu malha na Bodytech, entendeu? Cara, se tu quiser andar no meio dos empresários, se tornar, tu tem que andar com esses caras. Tu tem que andar com tubarão. Tubarão anda com tubarão, né? Os caras falam isso. Então, assim, você tem que andar no meio deles. Você tem que fazer as coisas que eles fazem. E isso, naturalmente, vai acabar... te ajudando em algum momento. O teu network, você consegue fazer o teu network dentro do... Cara, isso daí, hoje em dia é fantástico, é fundamental. E vou te ser sincero, viu? Tá aí, uma soft skill que eu tô tendo que aprender agora. A minha esposa é fantástica nisso. Cara, a Jane, ela vai... a gente tava um dia no cruzeiro, aí ela falou, vou pegar umas bebidas ali. Quando ela voltou com bebida, ela voltou assim com... 2 argentinos, 2 uruguaios, 10 pessoas. Olha, meus amigos aqui. Já chegou, já colocou todo mundo. Quando via, tinha umas 30 pessoas na nossa mesa. É rápido que ela faz essas coisas, entendeu? Então, é um jeito dela, né? Eu não. Tipo assim, deixa eu conhecer o cara primeiro. Deixa eu saber quem devagar primeiro. Não me coloca num negócio assim, sabe? Tipo assim, olha... A minha esposa adora fazer isso, cara. A Jaiane adora fazer isso. Olha, eu tenho esses amigos aqui. Esses aqui são os maridos. Conversem com eles. Parece que, tipo assim... Sabe, fique amigo. Parece que tem um cercado, né? Tem um cercadinho aqui, olha. Esse aqui é o cercado dos maridos. Você senta aí, fique amigo, tá? Que agora a gente vai andar juntos, todos nós. Ela adora aprontar essas pra mim, assim, sabe? E eu não sou muito assim, né? Tipo, eu vou devagar, né? Mas enfim, tu acaba indo, né? De um jeitinho ou de outro, tu vai. Mas cara, é assim, né? Que as coisas são. Então, assim, ela, nesse ponto, cara, ela vai, faz, mexe, acontece. Tem uma quantidade de compromissos, porque conhece Deus e o mundo. Eu já sou um pouco mais, né? Como eu gosto muito da técnica, até pouco tempo, cara. Que vocês se complementam também. Sim, os 3 sócios. Até pouco tempo eu estava direto no operacional. Agora que eu estou conseguindo sair do operacional, eu falei, eu sou gestor, eu sou captador, eu sou comercial, eu tenho que captar cliente. Então, até isso você vai aprendendo. E cara, a gente aprende todo dia. Por exemplo, eu estou estudando agora, sabe o quê? Gestão de projetos. EAP, sabe? Como é que você planeja. Então, assim... Tu começa a ter uma outra visão, estudar outras matérias, porque tu vê que aquilo ali vai agregar no teu negócio. Como é que eu vou conversar, por exemplo, com o empresário que o cara tá falando lá, de repente, da governança da empresa dele, conselho de administração, e aí ele tem um projeto. Não tem a linguagem. E tu não sabe conversar com o cara, amigo. Entendeu? E é aquela história, quando tu chega, o primeiro impacto que tu chega num cliente, todas as áreas, tudo tá ficando assim, gente. O mundo globalizou e as atividades também. Não existe mais aquele negócio de eu fui contratado para fazer tal coisa. Bicho, isso acabou. Até na Justiça do Trabalho, isso já tá meio defasado, sabe? Tem advogado que insiste em querer ficar pedindo acúmulo de função, porque, por exemplo, fez uma tarefa de uma função. Cara, hoje em dia não existe mais isso. Você falar em acúmulo, tu entra numa empresa, tu faz 20 atividades.
Claro. Né? E as pessoas ainda não... Tem gente que ainda não se tocou para O isso. Fordismo ficou para trás, né? Era, cara. Já era. Você tem que fazer tudo, cruzar, cabecear, fazer o gol. Esse é o Exatamente. profissional que... E se você não for assim, cara, tu vai ser atropelado. Mas tu acha Atropelado. que aí agora chegamos no ponto-chave, 2017, reforma trabalhista. Você acha que Você acha que a reforma ajudou a ter essa visão? Qual o impacto tu acha que a reforma para o mercado da advocacia Deu um medinho no sentido de, cara, eu tenho uma fatia aqui de 40% do meu faturamento é reclamante e vai cair 50%, vai ser 20%, eu vou ter que complementar isso não sei aonde. Meu amigo, foi quando eu tava falando pro Yuri lá nos bastidores. Foi o primeiro ataque de pânico que eu tive no trabalho. Mas assim, não, ataque de pânico todo dia tem. Não, o meu foi assim, eu tava trabalhando, ficou escuro minha vista. Eu, caramba, que isso? Apagaram a luz? Eu não tô enxergando nada, sabe? Eu fui ficando escuro. Eu, meu Deus do céu, o que tá acontecendo? Aí me levantei, tonto. Aí peguei, fui me segurando na parede. Olha o louco, né? Cara, advogado é tudo doido, né? Tonto. Peguei o cara e fui dirigindo pra casa. Fui dirigindo pra casa, tonto. Aí cheguei, cara, entrei, deitei lá na minha cama e a Jaine tava recebendo umas amigas lá. Aí ela falou, eu vi o Daniel passando ali. Aí ela chegou lá, o que aconteceu? Eu falei, não, tô muito tonto, não sei o que. Aí uma amiga dela é médica, né? Aí, Breno, olha, o Daniel tá tonto aqui. Ih, Daniel, é melhor tu ir no médico, não sei o que. Não, vou dormir aqui, vai melhor. Não, vai no médico, isso é sério e tal. Beleza. Aí a gente pegou e me levou no médico. Chegou lá no médico. Engraçado, né? Tu chega lá no médico, caralho, tá doendo pra cacete, não sei o que. A mulher, pastilha. Eu tô sentindo dor de estômago, não sei o que. Injeção, não sei o que. Aí eu chego lá, oi, tudo bem, tudo? Aí, o que você tá sentindo? Eu tô tonto. Mas como assim? Não, eu só tô tonto. Mas tonto de quê? Tonto. Traz uma maca agora pra ele. Traz uma maca. O que foi? Não, você vai desmaiar em breve. Eu falei, que isso? Ela falou, não, você tem que ir de maca. Meu amigo, sabe? Aí chega a gente se assustou assim na hora. Meu irmão, eu falei, não precisa de maca, não, já bem aqui. Entra nessa porta aqui. Semi-intensivo. Foi lá, rasparam o meu peito todinho, colocaram os eletrodos, me deram o remédio, desmaiei. Entendeu? Aí foi o primeiro ataque de pânico. Por quê, cara? O que aconteceu? Quando veio a reforma trabalhista, eu tenho um professor, o nome dele é Rodolfo Plana Filho. Aí eu peguei o avião e fui pra São Paulo. Né? Deixa eu ver o que os caras lá de São Paulo estão falando a respeito disso, né? Aí eu fui pra lá e aí tava tendo uma palestra da LTR lá, um daqueles congressos e tal. E aí, cara, ele tava falando lá, ele é juiz, né, do trabalho. Bicho, ele tá emocionado, chorando, falando que tinha acabado com a justiça. Tu foi um juiz e tava falando um negócio desse, né? Bate aquele desespero, né, parceiro? Porra, então eu falei, meu Deus do céu, cara, eu me lembro quando eu voltei pra viajar, eu tava muito, muito preocupado, né? Só que assim, cara, às vezes é essas coisas que... É isso que às vezes esses podcasts eles vão ajudar, né, cara? É aí que tu tem que sair da zona do conforto. Eu já tinha um material aqui, tinha as empresas, só que tipo assim, eu não ficava procurando mais empresa, porque eu gostava de ganhar o dinheiro que eu ganhava aqui. Só que eu sabia que isso ia acabar, né? Isso era novembro de 2017. Ia começar a cair as reclamações, né? Aí eu falei, cara, vou mudar o perfil. E foi aí, parceiro, que eu comecei a investir para advogar para empresa. Não, agora, já que isso vai acontecer, eu já vou logo... Cara, eu não fiquei dando murro em ponta de faca. Eu acho que é aí que tu vê... É aí que você vê quando o empresário, realmente, quando o advogado ele já tá vendo o empresário. Tu já tá vendo o negócio, tu já tá prevendo, cara, vai logo fazer alguma coisa, tu vai esperar dar o problema, a confusão. Essa é a principal pra ti, né? Então, assim, eu já tava prevendo. Então, você viu isso na pandemia, né? Muita gente ficou chorando pela pandemia, cara. Teve gente que começou a produzir lenço. Entendeu? Mudou o seu. Então, o que aconteceu? Eu peguei e falei, não, agora eu vou investir na parte empresarial mesmo. Aí eu peguei, cara, não me lembro direitinho, vou logo fazer uma pós de direito empresarial para eu recordar essa matéria, né? Aí entrei na PUC e fiz lá em direito empresarial e, cara, me reencontrei de novo, sabe? Falei assim, cara, eu gosto muito disso daqui, por que eu não fazia mais isso, né? Aí eu comecei a lembrar, não, meu escritório ainda não tinha condições de fazer isso, não, agora eu já tenho alguns clientes, e aquilo eu comecei a usar nos meus clientes, então melhorei ainda mais o serviço dos meus clientes, né? Me senti mais seguro de falar de matérias que antes eu não falava. Então, assim, foi um negócio bem legal. E aí... Você desmaiou à toa. Foi. Mas aí foi a hora que eu comecei a ter meu segundo ataque de pânico, porque entrou uma empresa, entrou outra empresa, e eu não queria contratar. Aí ficava eu e Jair trabalhando até 3 da manhã.
né? As pessoas só viam a gente no oba-oba na viagem, mas não sabia que a gente trabalhava até 3 da manhã, lá no Infante de Sagas, que descia, os bandidos tudo querendo roubar a gente, aquela confusão, essa parte as pessoas não veem, né? Centro Comercial de Belém. Cara, ali foi, sabe? Mas aquele prédio tem história. Então, aí eu peguei e cara, tava assumindo uma demanda louca. E assim, chegavam os processos, olha, chegou aqui uma liminar, bloqueou, a empresa vai ficar fechada. Entendeu? Precisa funcionar a partir de amanhã, folha de pagamento, 400 funcionários. Que tal? Resolve. Entendeu? E aí tu ainda tem mais outros 10, 15 problemas de outras empresas. Aí foi o segundo piripaque que eu tive. Foi o segundo ataque de pânico. Você tá durando bem, cara. Cara, essa vida. Né? Olha, eu tenho coração forte. O coração é forte. Não, mas agora, uma boa prova. Mas aí velho. eu aprendi, cara. Agora tem 16 pessoas na equipe, porque... Uma hora se não tivesse aprendizado depois cara, disso não também. dá, cara. Aí eu falei assim, meu Deus, eu preciso contratar a gente. Precisa. Aí a gente contratou, aí começou a contratar, aí eu comecei a ver como é bom também tu voltar a dividir as coisas com outras pessoas e tal. E aí peguei porrada mais uma vez, porque tipo, coloquei na cabeça que eu tinha que treinar as pessoas para eles aprenderem, para eles quererem ter o escritório, sabe? Tipo, o escritório deles. Aí, meu irmão, eu treinava os caras e eles saíam. Treinava os caras, eles saíam, montavam o seu escritório. Somos todos amigos, ajudei eles, que bom, tá tudo muito bem. Mas assim, eu me ferrava, né? Que tinha que treinar tudo de novo. Então hoje, tipo assim, já mudei o perfil também, endomarketing, quero que o pessoal fique no escritório, a gente tá criando um plano de cargos no escritório mais robusto, quero que o pessoal cresça lá dentro, não queira sair. E tipo assim... Fica satisfeito, profissionalmente. Dia, olha, a gente tá em 2022, agora a gente tá conseguindo fazer isso, né? Compliance no escritório, a gente acabou de contratar uma menina para só ajudar a gente a tocar o projeto disso, entendeu? Então assim, é um negócio que quando você começa a ver assim, cara, a trajetória, às vezes eu penso, cara, como é que eu consegui chegar até aqui, assim, né? E a vida vai te levando, né? Agora, é assim, é importante. Eu acho que esse não, acho que mais importante não onde parar de fazer as coisas. Mais importante que aonde a vida vai te levando é como você encara ser levado, ou ser levado entre aspas, porque a cada micro ou cada decisão menos ou mais importante que você toma nesse processo te levam a caminhos diferentes desse a vida te levou. Cara, não, assim, quando a gente fala assim, a vida se for parar pra pensar, fazendo uma comparação entre vida e um navio, por exemplo, dizer assim, não, mas o navio ele tem um puta motor e ele vai pra onde ele quer, mas calma, se ele pega vamos dizer assim, um maremoto, sei lá, um negócio assim, não tem motor que aguente, ele vai te levar pra outro local. Sim. E de repente pra esse local tu enxerga legal. Cara, é legal. Olha como é mais bonita. A gente vinha pra cá. Mas olha como aqui é mais... Foi uma tormenta. Então, assim, foi até acho que a Cecília que falou isso quando a gente estava falando de planejamento. Cara, o planejamento, ou seja, o motor do barco e para onde tu vai apontar. É muito importante. Você quer sair do ponto A pro ponto B, mas muitas vezes o B não é o lugar. De repente, então, a vida é mais ou menos... É importante tu ter para onde tu queres ir, sem dúvida nenhuma. Mas tem algumas coisas, meu amigo, que tu não tem controle. Eu vou te falar uma coisa simples que a gente está conversando aqui fora também. Quem te escolheu? Quem foi que escolheu? Foi você que escolheu a área ou a área que te escolheu? No meu caso, foi a área que me escolheu. A tua primeira experiência no escritório, você gostou, você demandou, você viu que quero fazer isso. Mas eu fiz na prova da ordem direito administrativo, eu queria trabalhar com direito municipal. E aí sempre fui trabalhista e acabei gostando. Aí agora, de repente, do nada, cara, eu tô apaixonado por governança. Cara, aí que tá. Não, assim, você encarou o meu problema. Foi levando, Quanta gente desistiu nesse meio, na reforma trabalhista. Quanta gente chorou e tá chorando até agora porque mudou, porque passou a reforma, tá fazendo passear, tá fazendo isso aqui. Eu tô falando da vida profissional, não da atividade política. Quando o PJE, cara, muito advogado velhinho, aqueles advogados que eu chegava na justiça, nunca mais os vi. Nunca mais os vi. Então, assim, esse pessoal sumiu. Vai aqui na frente da Praça Brasil. Cara, acabaram aqueles escritórios de advocacia ali. Aqueles aluguéis eram caríssimos. Porque a localização na frente era na frente da justiça. Você vai lá hoje, não tem mais quase escritório, tem até placa de vende-se já das casas, entendeu? Então, assim, mudou, não tem mais aquele negócio, sabe? Eu tava até falando pro Yuri como você encara essa mudança que é o principal. Com certeza, isso que eu tô dizendo aqui. Sair da zona de conforto, né? Cara, mudou alguma coisa que vai impactar o teu negócio? Bicho, não adianta chorar, velho. Não adianta você... Não, tu pode até chorar um pouco, mas tu tem que fazer viver aquele luto, né? Mas também não é pra ficar... Toma uma... E olha, vou te falar, cara, dorme no outro dia. Mas, cara, para e pensa no teu negócio, assim...
como você vai se adaptar. A reforma trabalhista, bicho, cara, tava dada, foi aprovada. Bicho, vê o que é e, cara, vai pra frente. Eu particularmente, tenho uma opinião aí... Eu vou já até falar sobre isso também. Assim, eu acho que é importante a gente enfrentar o que mudou de fato no dia a dia, para posicionar mesmo o que foi esse processo de mudança da reforma trabalhista para a advocacia. Mudou o processo, a gente estava falando, agora os advogados passaram a ser muito mais responsáveis, mas mudou o direito material, que aí cabe uma discussão mais polêmica. Mas assim, eu fui muito favorável, porque a gente via cada absurdo no seu trabalho. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu, como advogado que fui diretamente impactado nisso, Daniel, para ti a reforma foi boa ou foi ruim? Foi boa, cara. Não estou falando em qualidade, 100%, sabe? Não estou falando em qualidade da mudança da legislação. Obviamente que tiveram alguns direitos que, poxa, foram décadas, sabe, para serem conquistados. E aí realmente não podia ter feito daquela forma. Mas foi importante, cara, porque a justiça, ela estava banalizada, sabe? Até pela importância da própria justiça enquanto instituição. A justiça precisava, sabe, dar uma segurada, porque o que aconteceu? Tinha reclamação. Aqui cara. A gente pegou aqui, eu tava falando pro Daniel em off que eu comecei a beber. Eu comecei a beber, obrigado pelo Gustavo, a culpa foi 100% do Gustavo, porque nós tínhamos um cliente, que foi nosso primeiro cliente aqui, a gente decidiu fazer o escritório, ainda estávamos no outro prédio, uma salinha também, e o primeiro cliente de partido nosso, foi o primeiro cliente de partido, uma empresa distribuidora de bebidas lá em Abaetetuba. Certo. O cara é mó divertido, o cara é gente boa, o empresário gostava da gente assim de graça, até hoje, pela distância, acabou não valendo mais a pena e tal, mas a gente é amigo, assim, eu ligo pra ele, eu vou em Abaetetuba, eu vou lá visitá-lo e tal, e assim, ele recebeu uma reclamação trabalhista, assim, como é o esquema, a empresa que ele é representante tem uma indústria em Teresina. Ele é um distribuidor, né? Distribuidor. Aí ele vai buscar, ele tem a empresa dele regional ali, ele vai buscar, ele pega os caminhões, contrata aí caminhões próprios, vai buscar e traz, e distribui. Vai buscar, abastece, traz e distribui. Tem um cara aqui que é o intermediário, que ele fica encontrando caminhoneiro, tipo caminhões livres, intermediando o negócio e pega uma comissãozinha lá. Esse cara fazia tanto trabalho para ele, para o nosso cliente, que ele entra com uma reclamação trabalhista. Requerendo vínculo. 2,5 milhões de reais em 2013, cara. Agora é engraçado, tu faz a conta, se tu tivesse pago por ele tudo direitinho, não daria não nada. Dava isso. E qual é a responsabilidade do advogado nesse processo? Esse que é o problema. Assim, qual é a responsabilidade do reclamante? Qual a responsabilidade do advogado que faz uma reclamação trabalhista de 2,5 milhões de reais com 4 documentos? Entendeu? Então, e assim, justamente às vezes sem documento. Essa falta de responsabilidade que trouxe ao cenário da reforma trabalhista, né? No sentido de e era difícil banalizar porque, assim, os direitos. Era tão banalizado que a carga pro reclamado era tão grande de provas que muitas vezes esse trabalho se transformava num balcão de acordo, cara, numa coisa assim tosca. E sabe qual é o grande problema? A CLT, cara, ela é de 40, né? Então, assim, tá muito defasada. Naquela época, o Brasil era um Brasil rural, né? As pessoas, elas não tinham conhecimento, elas não tinham informação. Ainda temos muita gente assim, mas tratar eles como se fossem umas crianças, né? Igual o Getúlio era o pai dos pobres, então tratar o trabalhador como se fossem coitadinhos, isso daí hoje não cabe mais, entendeu? Então, assim, muita gente... Vocês viram esses dias agora que saiu uma menina que entrou na Justiça do Trabalho, aí ela fez um vídeo no TikTok dançando e falando e quebrar uma empresa tóxica. Ela é as testemunhas. Ela é as testemunhas. Aí chegou lá na audiência, sabe o que aconteceu? A primeira coisa que o juiz fez foi fazer a testemunha prestar compromisso de dizer a verdade. Aí, você é amiga de uma das partes? Disse que não. Mentiu. E se tu falas isso antes da reforma trabalhista, sabe o que ia pegar pra essa testemunha? Nada. E não ia mudar também o mérito da decisão. Não ia mudar nada. Hoje, se ela fizer isso, o juiz condena ela, litigância de má fé. E se o advogado estiver participando, parceiro, ele também pode ser punido. Que antes também, que a gente sabe que tem muito advogado do lado escuro da força, né? Não tinha escudo, não tinha... Para fazer o que queria. Hoje mudou, parceiro, sabe? Isso foi muito positivo, Agora cara. sim, cara. Por exemplo, despencou. As pessoas falam, despencou a quantidade de reclamações.
Ou seja, significa que restringiu o direito e que... Não, muito pelo contrário, estava muito banalizado. Tava banalizado. Isso era ruim para o direito. Eu acho que tem também um pouco de restrição, Claro, mas tem, o que eu quero... Mas assim, no geral, Daniel, no geral, deu uma limpada, sabe? Eu acho que foi bom. Por exemplo, até os próprios magistrados, cara, a gente fazia, tipo, num dia, a pauta de audiências era 30 audiências num dia, cara. Eles marcavam de 10 em 10 minutos. Era de 10 em 10, tinha vara que era de 5 em 5. Agora tu chega lá, é 4 num dia. Entendeu? Então, assim, você vê que mudou. Cara, vou te dar um exemplo, que era um negócio assim absurdo, era esquizofrênico o negócio. Eles entravam, o advogado, ele entra com a reclamação trabalhista, né? Aí ele pede as verbas decisórias, tá? E pede mais umas horas extras, né? Ele mesmo juntava, às vezes, o TRCT, que é o termo de rescisão do contrato de trabalho, assinado pelo trabalhador, dizendo lá, quando tu assina, tá escrito lá, eu recebi. Ele cobrava aquelas verbas, ele juntava o TRCT assinado, entendeu? E cobrava aquelas verbas. Aí, quando chegava na hora da audiência, a gente pegava e falava, excelência, olha, litigância de má fé tá aqui, ele recebeu as verbas, e as horas extras tá aqui, foi tudo pago. Não, doutor, eu não vou dar litigância de má fé por causa disso. Sabe? Então, assim, tu vias, assim, que... Parece que o cara... A impressão de uma pessoa que tava lá o tempo inteiro, tipo assim, ele tem que levar alguma coisa, sabe? Ele sempre... Aí tu fechava, às vezes, aquele acordo, assim, tu fazia... Outra coisa que a gente estuda muito hoje, aquela análise econômica do direito. Cara, eu prefiro dar R$1.000 do que deixar esse magistrado com raiva, julgar aqui sem vontade e me condenar. Ou então, cara, o que acontecia demais? Eles forçavam. Cara, não, mas sabe o que mais acontecia? O cara entrava com a ação. Aí tu chegava lá pra audiência com a tua testemunha. Quando ele te via, ele pedia desistência. Aí, beleza. Desistia. Não pegava nada pra ele. Não pegava nada. Aí ele entrava de novo com a ação. Meu irmão, chegava lá com a testemunha pra audiência de novo. Tu, testemunha, preposto. Aí ele te via, desistia. Aí tu entrava de novo com a ação, tu chegava lá sozinho. Cara, aí ele ia pro processo, sabe? Tipo, ele usava de estratégia maliciosa, sabe? De uma maneira furtiva pra tentar ganhar. A gente vai passar 3 horas falando as anedotas. Como eu achei que coisas... Que melhorou muito. Melhorou porque, assim, essas coisas. Mas enfim, então assim, o que acabou acontecendo? Então isso foi bom pra advocacia, eu acho que foi bom. Agora, claro, para aqueles advogados que estavam acostumados a ganhar daquele oba-oba, isso foi péssimo. Mas pra advocacia em si, pra justiça do trabalho, de um modo geral, eu acho que foi bom. Direito. PJE, outra coisa, cara, fantástica. Cara. PJE é processo eletrônico, porque nem todo lugar é PJE, né? Não, acho na justiça do trabalho é 100%. É 100% PJE. Tá. Mas olha só. Não, mas digo, tem alguns são o EPROC, tem outros. Aí é outro sistema, mas é a Justiça Federal, alguns juizados. Mas olha só, o que é fantástico, tu pode trabalhar em qualquer lugar do país, às vezes do mundo, né? Então, assim, tu faz audiência do outro lado do mundo, cara. Isso então, mudou a forma de captar também. O processo eletrônico mudou a forma de captar clientes. Tu faz audiência virtual com cliente. E hoje em dia, graças ao PJE, você pode pedir o processo 100% digital, que você pode fazer, inclusive, audiência por videoconferência. E aí é o seguinte, o Brasil é o limite, né? Eu posso pegar um cliente, no caso, uma reclamação trabalhista lá. Mudou muito. Não, tu quer ver e tu vai vendo que a própria advocacia vai mudando, né? Correspondente hoje, cara, tu pega muito no interiorzinho pequeno, às vezes, pra bater uma copa. Mas daqui a pouco vai acabar, porque tu não precisa mais disso, entendeu? Aquela história de você precisar ter um escritório gigantesco pra você ter capilaridade, até isso tá mudando, cara. Entendeu? Então, assim, mudou muita coisa. E isso eu acho que mudou pra melhor, ainda dá pra mudar mais, né? Agora, teve também as dificuldades, né? Por exemplo, uma coisa que eu acho muito ruim de audiência virtual, né? A possibilidade de você fraudar uma audiência virtual é muito grande. Isso é entendeu? O cara fala tá um aparelho aqui, um aparelho B, e vocês falando no WhatsApp. Não, o cara tá no Zap aqui, era tal coisa. Isso acontece muito. Tu vê o olho da pessoa, sabe? Então, assim, pode ter uma outra pessoa ali e fala, já ajudou, já interferiu no processo, né? Mas são coisas que a gente vai se adaptar. Né, a gente vai se adaptar. Então foi isso aí que aconteceu, eu acabei ficando mais nessa parte empresarial e agora, tipo assim, percebo que os nossos clientes, eles querem muito mais hoje que você... Cara, eu tava falando pro Jordi, pra mim o mais importante é você atender o telefone na hora que ele toca, cara. Isso daí, se tu quer ser um advogado diferenciado, atende o teu telefone, cara. Atende, porque se o teu telefone toca... A hora que for, né? Interessa, atende o telefone, nem que seja pra te falar, olha, eu tô numa reunião, daqui a pouco eu te ligo, beleza, ele quer satisfação, porque o que eu mais via na época que eu era advogado ainda dos outros era o seguinte, pra fechar o contrato, parceiro, tu tá em cima do cara o tempo inteiro, depois que tu fecha, parece que tu fica te escondendo em algum lugar, e isso daí, os meus clientes falam, bicho, eu te ligo, cara, me dá um toque, tu já tá me retornando. Ou então tu atende ou tu retorna. Então isso daí é um grande diferencial, cara. Tem que e não se esconder, né, cara? Isso é importante. Não, se esconder aí
Pra que tu foi contratado, então, se tu vai te esconder, né? Cara. É das caras, não. Tem Hoje que ir em lá. dia, por exemplo, uma das coisas que eu gosto é estar na rua. Então, assim, eu adoro estar dentro das empresas, sabe? Eu adoro ir todo dia para Se eu pudesse só ficar indo para as empresas todo dia, é bacana. Cara, é fantástico. Tu chega lá, às vezes, antes de começar a pensar em dar algum problema, tu já tá solucionando ali, tu já tá resolvendo, tu já começa, não, faz logo tal coisa. Tá e aí, vivendo o dia a dia dele ali. Não, Exatamente. e é isso que a minha visão hoje dessa advocacia empresarial, hoje, o cara, ele, principalmente as empresas hoje, de um modo geral, elas já entenderam que elas precisam seguir a regra. Então, o contencioso nas empresas é uma tendência, principalmente pós-reforma trabalhista, é diminuir. Sim. Então, como é que tu vai gerar valor pro teu cliente? É sendo parceiro, é estar dentro da empresa, porque assim, às vezes o cara é sozinho lá dentro. Ele é um empresário, ele tem um negócio bacana, ele tem os funcionários, mas ele quer alguém para trocar uma ideia do negócio dele. E às vezes, numa conversa que tu tens, não tinha pensado isso, e ele muda um negocinho ali. Mas já faz toda a diferença. E já traz o resultado. É isso que ele quer. É isso que ele quer. É uma visão que eu tenho dessa advocacia. E olha, mas isso tem muito a ver, que tu estás falando, Gustavo, do meu ponto de vista, até pela própria mudança dos empresários, porque hoje está mudando as gerações, né? A gente está numa fase de mudança de geração. Então, os filhos, a segunda, a terceira geração, a pegada antigamente era o seguinte, os empresários mais antigos, né? Chegou uma reclamação trabalhista? Recorre das últimas instâncias. Briga, não quero saber. O cara tá errado, ele não quer saber. Briga, né? Hoje, não, os meus clientes mais novos, eles chegam assim, Daniel, o que tá errado aí? Bora corrigir isso daqui, pra isso não acontecer mais. Tem a gente batia muito nisso e encontrava eco muitas vezes lá atrás, 10 anos atrás, a gente não conseguia. Exatamente. Agora é diferente, eu tenho cliente que fala assim, Daniel, eu vou te pagar pra eu não ter dor de cabeça. Aí o teu trabalho também é difícil, amigo, porque tu tem que estar o tempo inteiro ali, né, corrigindo, ajustando as coisas e tal. Mas é um desafio diferente que você tem condições de te diferenciar na prestação do teu serviço, cara, você fideliza o teu cliente de maneira também muito mais... Com certeza, cara, com certeza. Eu acho que hoje em dia, tu naturalmente acaba ficando, isso deve acontecer muito com vocês, naturalmente tu acaba ficando amigo dos teus clientes, porque tu vive a empresa dele. E se você respira de fato os problemas dele, não tem como tu não ficar amigo dele, porque eu não gosto quando um cliente meu sofre uma ação trabalhista, eu sinto como se fosse comigo, eu vou com sangue nos olhos para a audiência, né? Ou então até com uma ação empresarial, qualquer outra coisa, né? A gente defende o cara com unhas e dentes, então isso faz toda a diferença. Como é que o cara não quer ser teu amigo e como é que tu não quer ser amigo dele? Né? Então, assim, isso é fantástico. Eu acho que hoje a gente ficou muito mais próximo dos clientes. E assim, é isso que o advogado precisa entender. Às vezes ele ainda tem essa visão e tem muito advogado ainda com essa visão. Ele entra numa empresa pensando no contencioso. Quando ele vê uma empresa que não tem contencioso, ele pensa, não vou conseguir cobrar uns honorários bacanas aqui. Esse é porque o cara não tem o insight, o cara tá pensando no contexto. Ele não consegue enxergar a oportunidade que uma empresa, toda empresa tem. Sabe? Principalmente as empresas que ainda estão num processo de maturação de gestão. Gustavo, sabe uma coisa que eu... Para deixar isso claro, só para complementar a pergunta do Gustavo, para deixar claro, quais são os serviços assim que o advogado pode prestar? Para quem está ouvindo, de repente não conseguiu pegar assim, mas o cara que não tem contencioso, onde eu vou atuar? Tem muita gente, de repente, que ainda escolhe o direito pensando na advocacia, pensando assim, só o litigioso. Mas o que seria o consultivo? Porque imagina que eu vou começar a relacionar, mas você me corrija se eu estiver errado. Tem gestão de pessoas, gestão de processos, planejamento, treinamento, atualização, as normas sempre mudam, né? A questão de segurança do trabalho, prevenção, etc. Então você pode atualizar o teu time, treinar o time do teu cliente, fazer, enfim, auditorias. Falaste tudo. Do dia. Eu acho que hoje o principal produto... Tem uma gama de serviços aí, né? O principal produto da advocacia trabalhista, quando você entra num cliente, você fazer auditoria trabalhista. Ela é bacana, porque você entra e você já vai conhecer logo toda a empresa.
né? Você vai começar ali pela ficha de registro de empregados e você vai olhar até as relações com o sindicato, se ele está pagando o sindicato correto. Nesse processo, tu já conhece as pessoas do departamento do RH, do departamento pessoal, do RH, para saber se são pessoas íntegras, se são pessoas que realmente estão vestindo a camisa da empresa. Tu começa a conhecer mais o dono, aí tu começa a conhecer os processos de negócio, tu começa a conhecer o empresário, qual é a pegada dele, o que ele quer. Então, a auditoria é um negócio fantástico. Os treinamentos, eles vão agregados. É importante. E isso daí já é uma ferramenta de compliance, né? Porque quando você vai criar, por exemplo, as políticas, né? Você tem que treinar. O que acontece de errado nas empresas? Faz um monte de política, entrega pro cara, ele assina e fica só com papel. É o que a gente chamava de compliance de papel, né? Você guarda lá blue wash, né? Você tem um compliance, mas que na verdade não é um compliance efetivo, que é aquele agregado para você mudar a cultura organizacional. Fazer que as pessoas queiram ser éticas porque o ético é o certo, não porque você está impondo. Então, isso é difícil de você conseguir. Então, assim, você pegar e fazer um treinamento aliado com uma política, fazer as pessoas entenderem que aquilo ali é o correto, é muito interessante. Então, a auditoria para o advogado trabalhista, eu acho que é um dos principais caminhos. Outro produto. A gente fala até de esteira de produtos hoje, né, cara? A gente virou empresário, a gente é vendedor, né? Então, assim, tu pega a esteira de produtos, aí tu vende uma auditoria, outra coisa também muito legal, investigações internas. Cara, você pode fazer um curso de investigações internas, a própria LEC tem lá, disponibiliza. Fantástico! Cara, toda empresa tem, principalmente distribuidora, supermercado, esses segmentos que tem muitos funcionários, sempre tem um caso ou outro de furto. Então tu pode criar, de repente, ali uma forma de você fazer uma investigação interna. Tem advogado que não sabe, que pensa que não pode ser feito isso, de você pegar, afastar um funcionário, investigar, tomar depoimentos, fazer depois um relatório final, decidir qual vai ser a punição daquele funcionário, se ele vai voltar, etc. Então, assim, tem isso tudo subsidia depois, ou seja, em última instância você transforma o litígio judicial em última instância. E quando você vai, aquela grande falha do litigioso lá de trás, antes da reforma e tal, da advocacia mais raiz, o grande problema do litígio era quando você ia não calçado dessas coisas. Quando você programa isso tudo, você evita o litígio ou você transforma drasticamente o risco daquele litígio judicial e uma eventual reclamação. Você vai com um calçado de documentos. Nunca vou esquecer de um professor do INSPER falando que uma empresa trabalhista que tem um compliance robusto e aplicável, ele só perde uma justa causa por às vezes por viés cognitivo do magistrado que tem uma lente embaçada aí. Porque o compliance, tu tens um código de ética, o cara entende o código de ética, tu não vai demitir ele por exemplo, eu peguei numa investigação interna, eu peguei ele furtando. Tu não vai demitir ele pelo furto, vai demitir ele pela ofensa ao código de ética. Tu não vai pro código penal. Muita gente, as pessoas ainda estão com aquela cabeça, dão código penal. Aí tu vai pelo código penal. O taxativo da CLT. Aí tu vai pelo código penal, aí tu dança. Aí não, eu não demiti. Eu demiti ele por um ato assim, assado, que ficou provado. Tá aqui o processo. Olha que coisa incrível, né? Imagina uma empresa que cria as suas regras próprias. Elas podem criar dentro dos limites da CLT, tu cria tuas regras, e se o cara violar aquilo ali, vira lei entre as partes, integra o contrato de trabalho e tu poder utilizar aquilo. Mas assim, para você chegar nesse nível, sabe, de maturidade, a tua governança corporativa tá organizada, cara, isso leva um tempão. E esse que é o trabalho do advogado. Tu falaste tudo. Esse é o trabalho, esse é o job, parceiro. Quer fazer o negócio? É esse. Tem gente que não gosta de meter mão na massa. Entendeu? Então, assim, tu precisa também ser treinado. Aí a gente precisa estar mais qualificado, cara. Sim, sem dúvida. Tu precisa estar mais qualificado, entendeu? Por exemplo, tu fazer a implementação de um programa de integridade, primeiro, cara, tu tem que estudar o que é ética, né? Eu odiava filosofia, hoje eu adoro, cara. Sabe? Tu começar a estudar ética, o que é uma pessoa ser ética, o que é íntegra, o que são valores morais, dilemas éticos. Você começar a estudar esse tipo de assunto, sabe? E aí tu incorporar aquilo de verdade e tu começar, isso faz uma transformação tão grande na tua vida, você começar a pensar realmente naqueles valores, cara, eu quero ser esse tipo de pessoa, porque isso aqui vai acabar gerando ali, sabe, um círculo virtuoso, onde tudo vai dar certo, se eu faço certo e o outro faz certo, tudo vai acabar dando certo. Claro que a gente está falando aqui, parece um mundo idealizado, hipotético, né, ali, um negócio que parece que a gente não vai chegar. A gente tem que começar. Claro. Agora, acho que tá começando bem. Esse negócio veio para ficar. Cara. E, olha, as legislações. Eu tenho um cliente aí que tá com uma para participar de uma licitação.
eu acho que é no estado do Sergipe. Meu amigo, tem que ter tu já precisa, porque lá já tem, tem uma secretaria de tem uma secretaria de integridade. A última tem pesquisa que eu legislação fiz sobre isso, Tem o único quase 10 estado estados. que ainda não tinha, eu acho, salvo engano, já saiu do estado do Pará, mas o único que não tinha para a obrigatoriedade, você quer contratar com o estado, você tem que ter um programa de Programa de compliance, integridade. era o estado do Pará. Me parece que está saindo, ou já saiu essa legislação de que para a licitação, um dos documentos que você tem que comprovar Você tem que ter. é o seu Aí, programa de compliance. isso daí é mais outra coisa. Por exemplo, o que as empresas ainda não se tocaram, cara? Muita gente fala de governança corporativa, fala-se de governança corporativa há muito tempo e as pessoas pensam que governança corporativa é um checklist para você cumprir ali determinados procedimentos. Cara, não tem nada a ver. Isso tem a ver com pessoas, isso tem a ver com você tornar a cultura daquela pessoa, da ética mesmo, dela ser uma pessoa íntegra, direita, de querer fazer o correto. Se tu não tiveres isso, tu não vai ter um programa de integridade que vai resolver o teu problema. E o que aconteceu com a questão do compliance, do programa de integridade? Antigamente não tinha essa palavra ética, então as pessoas achavam que era só você estar em conformidade com os códigos, com as leis, está certo, tá aqui, olha, o botão de documentos está aqui. E não é isso, porque olha só, os estados, as legislações, elas estão fazendo o seguinte, olha, você tem que me apresentar o seu programa de integridade, me apresenta toda a tua papelada, mas é o seguinte, vai uma pessoa investigar para saber se realmente a tua empresa é íntegra, e geralmente essas pessoas que são do Estado mesmo, que fazem isso, são pessoas que conhecem o compliance, que estudaram, e elas não vão aceitar, parceiro, sabe? Uma empresa que esteja ali vai envolvida formal. Exatamente, com irregularidade, com corrupção, não vai aceitar esse tipo de coisa. E as nossas empresas, cara, e aqui no nosso estado a gente tem muitos problemas, às vezes parece que só aprende quando pega uma porrada, entendeu? Isso o estágio de maturidade do gestor paraense, de um modo geral, é bem baixo. E assim, eu fazendo uma análise, eu acho que tem uma justificativa, porque assim, o Pará ainda é uma terra que você consegue, se você trabalhar, você ganha bem. Você ganha, não é qualquer tipo de trabalho. Uhum. Quer dizer, qualquer tipo de trabalho faz você ganhar dinheiro. Não precisa ser um trabalho reto, aquele, se for lá. Então, o empresário está acostumado a faz de tudo que é jeito que eu vou ganhar dinheiro. Lá, vamos trazer a nível São Paulo, que é a nossa referência a nível Brasil. O empresário desse nível, o tempo dele está contado. O tempo dele está contado. Ele consegue criar, ele quebra essa empresa, suja o nome dele, ele coloca o nome da esposa dele, mas já se essa empresa quebra, acabou. Exatamente. Aqui o estado do Pará eu ainda tem essa crença de eu tenho, sabe, eu não tenho nada no meu nome, mas eu toco a minha empresa, entendeu? A gente ainda tem isso. Isso ainda vai levar um tempo, Gustavo, e é aquela questão cultural, né? A gente ainda vai sofrer um pouco com isso, mas assim, a gente tem que começar, porque qual foi a grande sacada desses programas de integridade, né? E isso surgiu ali nos Estados Unidos, né? Principalmente depois do caso do Watergate. Qual foi a grande sacada? E aí já para a década de 90, lá com a lei Sarbanes-Oxley, que foi o seguinte: eles fizeram de uma forma que, olha, é o seguinte, você tem que ter o seu programa de integridade. E aí eles colocaram lá num dos pilares que você precisa fazer due diligence e só trabalhar com outras empresas que têm o programa de integridade. Vai chegar uma época, amigo, que, por exemplo, para te poder fechar comigo, tu vai ter que fazer isso também. E se a empresa for íntegra de verdade, né? Se tiver lá o Tony from the top, se a alta gestão disser que vai ser aquilo mesmo, ou tu te adapta ou eu vou procurar alguém que faça. Tá fora. Uma hora isso vai chegar. Cara, e a gente tem que acreditar que isso vai acontecer. Não, é que nem assim, a lei, tem muita gente falando, eu já ouvi muita gente importante dizendo que, por exemplo, a legislação LGPD não vai pegar, né? Não pega, foi um unicórnio que inventaram, que não sei o que e tal. Chegou logo quase 200 ações aí contra as grandes empresas aqui. Vocês devem ter recebido alguma dessas, né? Mas assim, não dá para esperar que isso, porque foi uma mudança de... Foi radical, né? É uma mudança de cultura que ela é drástica, concorda? Assim, é uma coisa que... E assim, tem um tempo de maturação disso. Não dá para também simplesmente botar e fazer... essas transformações internas em... Por exemplo, empresas grandes você até admite uma possibilidade por conta de estrutura, de tamanho, de movimentação, de faturamento, tal, que exija uma ação mais repressiva. Sim. Mas, cara, empresas familiares, empresas pequenas, padarias, lojinhas, chefes de livraria... Cara, você tem que ter uma certa paciência com isso. Agora, é o que você falou. Até um pouco flexibilizado para eles, mas ainda assim é difícil, né? Mas assim, é difícil. Às vezes até pra gente, mas vai chegar o dia. Vai. Concorda? Assim,
Vai chegar o dia Naturalmente. que vai ficando de fora. Quem não se adaptar vai ficando de fora. Não tem jeito, não tem jeito. É um caminho que veio e não vai voltar. Exatamente. Entendeu? Então, assim, eu acho que esses processos eles são lentos naturalmente. Sim. Mas, cara, vai ter o dia que o cerco ele vai fechando dia após dia. Né? Então, o empresário que não se adaptar fica de fora. Vai chegar o dia que ele vai ficar de fora. Então, vai mesmo. o cavalo pode não ter passado ainda, sei lá, porque isso gera também uma demanda pro advogado muito interessante. E muita gente apostou nisso. Veio a lei, agora mudou, não vai ter. A minha sócia, por exemplo, a Cristiane acabou de voltar do Maranhão. Ela fez 2 certificações internacionais, 2 provas num dia lá. Passou, graças a Deus, cara, ela, sabe o que ela tá fazendo agora? Faculdade de Sistemas de Informação. Que tal? Tá criando código. Ela é advogada, ela quer trabalhar com isso, meu amigo. É outra realidade, cara. Se tu não estiver te adaptando... Olha, essa advogada que entrou hoje no escritório, a menina tem 2 mestrados, né? Na Europa de compliance. Direito digital, startup, não sei o que. Meu Deus, calma. Então, assim, o negócio tá pegando. Então, a gente tem que sair na frente, a gente tem que se desenvolver. Porque tu vai em qualquer escritório, até dos grandões, você chega lá, tem direito digital? E tem. Tu começa a fazer uma pergunta mais específica, os caras ligam até o telefone na tua cara, porque nem sabe o que tu tá falando. Porque todo mundo diz que tem, né? Mas, na verdade, é difícil mesmo. Na placa, todo mundo tem. Todo mundo tem. Você tem. Essas inovações já acontecem em quaisquer áreas. Não apenas no empresarial, não apenas no ambiental. Agora é o ISD, que pega um pouco. Cara. O criminal teve a questão das delações, que foram instrumentos novos. Em todas as áreas, o advogado ele vai surgindo coisa nova e você tem que estar antenado. Na tua área de especialização vai ter cada vez mais. E as matérias hoje que tem, gente? Análise econômica de direito, jurimetria, advocacia zero, que tu tem que estar antenado com todas essas coisas. E outra coisa, todos os escritórios hoje, vocês podem perceber, olha o que vocês estão fazendo aqui numa sexta-feira à tarde, podcast. Isso era impensável 10, 15 anos atrás, cara. Sabe? Tá certo, não existia essa tecnologia. Tá escrevendo no jornal. Quem fazia? Escrevendo coluna no jornal. Quem fazia isso? Sabe? Então, tipo... tu tá trabalhando com isso, aí o outro tá ali divulgando, fazendo live toda hora, né? E todo mundo inventando um negócio diferente. Tu tem que te diferenciar de alguma forma no mercado, né? E assim, cara, tem as coisas boas e tem as coisas ruins que surgem, né? Tem gente que consegue fazer um brand tão bom que às vezes tu consegue fazer o cliente querer ser teu cliente. Eu já vi isso no Instagram, né? Às vezes tu vende o serviço aqui, olha a maçã lindinha, né? Não sei se você já recebeu isso no Instagram. Aí tu vai ver depois a prestação de serviço não é tão bom, mas o brand do cara é espetacular, assim, né? Faz parte. E isso tá tudo certo, amigo. Tá tudo certo. Todo mundo, né? Tipo... São modelos de negócio. O meu modelo é, tipo assim, a história, tu pergunta qual é o negócio da Coca-Cola? Aí todo mundo vai dizer, vender refrigerante. Não, o modelo da Coca-Cola é marketing. A Coca-Cola não sobrevive sem o marketing dela. É o core dela, é isso. Cara, a gente tem que pegar, né? Às vezes eu tava lendo um artigo de um autor daquela Harvard Business Review de 1960, e o cara tava falando o seguinte: às vezes as pessoas elas não conseguem entender qual é o core business dela mesmo. Tu pensas às vezes, por exemplo, uma empresa ferroviária, qual é o negócio dela? Transporte ferroviário. Não, o teu negócio é transporte. Por exemplo, um exemplo mais claro: cinema, a indústria cinematográfica, qual é o negócio deles? É fazer filme? Não, é entretenimento, meu. Sabe? Então, assim, às vezes a pessoa não consegue acertar o negócio. Aí tu vai para um lado e, tipo assim, tu acaba deixando um monte de outras coisas de fora. Aí depois tu não sabe porque tu tá sendo engolido por uma leva de outras coisas. A gente percebeu um pouco isso aqui. Disney é isso. A Disney é isso, não é parque Disney, de diversão. É a fantasia. É a fantasia. É o momento da tua vida. É sonho, é realização de sonho. É magia. Vocês já foram, né? Tu já levou teu filho na Disney? Meu irmão, quando as meninas entraram na Disney, eu me arrepiei, cara. É louco. Sabe? É isso, eles vendem mesmo isso. Cara, é louco. Pro adulto e pra criança. É a magia que você vende. Mas é isso. Na advocacia, você também... Se você tem essas percepções, a gente fala assim, qual é o core? É o processo? É o jurídico? Não é o jurídico. Você já passou. Não é o jurídico. É a segurança, a confiança. A tranquilidade. A tranquilidade. A gente estava refazendo, né, a nossa missão, visão, valores e tal. A gente está refazendo tudo lá. E aí... Isso aqui que a gente está fazendo também é uma espécie de core, porque você é conteúdo, certo? Assim, é diferente. Isso é diferente. Cara, o teu cliente não é... Eu cheguei à conclusão que tu definir o core de um escritório de advocacia é difícil, porque cada um tem o seu. Eu já cheguei a pensar em determinado momento, por exemplo, que o core de qualquer escritório de advocacia
é o network. É, Todo e qualquer escritório de advocacia precisa fazer network. E como consequência disso, você precisa investir muito em marketing. sim. Mas hoje eu já coloco isso em dúvida, porque isso ao mesmo tempo que é bom, pode ser ruim, porque se entra, é a esteira de produtos, ele entrou por conta disso e tu não consegue entregar, tu começa a gerar um marketing ruim pra ti, porque tu não entregou E hoje o isso pega serviço. rápido assim, se tu não for bom, igual né, uma- cara? Então, tipo assim, eu ainda não consegui, todo dia eu não penso consigo. Eu isso. acabei de anotar aqui. Nós temos que fazer um Qual é o episódio core do para discutir o do core escritório business de do advocacia. escritório. Eu vou mandar para vocês esse artigo porque eu estava escrevendo esses dias a nossa missão de novo. E aí, cara, eu descobri lendo esse artigo e aí o cara falava o seguinte, cara, é o seguinte, o que eu entendo hoje que é o nosso negócio? O nosso negócio é você remover os obstáculos para os teus clientes alcançarem os objetivos dele, ou seja, as visões dele. O que os nossos clientes querem é que você seja um solucionador de problemas. É o seguinte, meu caminho para ser trilhado é esse aqui, eu estou com um problema jurídico bem aqui. Tu tem que estar lá removendo, tu tá na frente. Eu imagino o escritório de advocacia como um jogo de futebol americano. Tem o quarterback, é o cara que sai correndo na frente e a empresa tá com a bolinha aqui, né? A empresa tá com a bolinha, tá correndo aqui e tu é aquele cara grandão que sai dando porrada nos outros para ele passar e atingir o touchdown lá. Se ele atingir o touchdown, todo mundo ganha. Você ganha, ele cresce, ele vai ser o melhor e você vai estar junto com ele. Então, nós somos esse jogador aqui. Quando você começa a escrever sua visão, você quer falar assim, que seu escritório jurídico, a gente já teve essa discussão. Cara, não é isso, é tipo assim, é remover os problemas. Às vezes, quando eu escrevi, eu falei assim, cara, isso não tem nada relacionado com o jurídico, né? Mas assim, tu começa a fazer os links e fala, não, é por causa disso. Aí eu dei para um cliente meu ler e falou, cara, é isso mesmo que a gente quer. Eu não quero, quando chegar um problema desse, putz, o que eu vou fazer? Isso aqui vai travar minha operação. Aí tu vai lá pra frente, tu resolve aquela bronca dele. Então, assim, é esse que é o nosso papel, é esse que é o nosso core, do meu ponto de vista. Eu tô reflexivo. É uma coisa assim. E é o que eu digo assim, e a gente não tem como generalizar, porque, por exemplo, cada negócio é um negócio. Cada negócio é um negócio. Talvez num escritório de advocacia empresarial, é exatamente o que você está falando, mas eu, tipo assim, e na advocacia criminal? Tu entendeu? Tipo assim, aí, numa boutique de advocacia criminal. É o que eu te falo assim. Mas assim, é um desafio. Mas olha só. Por isso que, assim, eu comecei a estudar isso daí. Advogado parecerista. É outro core, entendeu? Aí, assim, você tem que identificar o teu. Tem que identificar. Entendeu? É importante você saber, mas aí, cara, por exemplo, isso foi bom de eu estudar governança. Isso não é um negócio que tu vai criar, tipo, assim, daqui que a gente vai escrever a nossa missão agora. Missão, ela é permanente. Você vai criar ela lá atrás. Ela tem que ser algo visionário. Ela tem que ser algo que inspire as pessoas. Ela tem que ser algo que tu fale todo dia e que quando tu explique a tua visão, tu consiga compreender palavra por palavra e fazer aquela outra pessoa sentir o arrepio que tu sente quando tu tá falando ela. Tu não muda isso, cara. A tua missão, ela é a primeira, do primeiro ao fim, entendeu? O que muda o tempo inteiro, e não são os valores que mudam, mas o que muda o tempo inteiro é a tua visão, porque você precisa mensurar. Tu faz uma visão, às vezes, de 3 anos. Você não consegue ponderar, de repente, em determinado momento que você tá, você não vai conseguir. É aquilo que vocês falaram, vai mudando, né? Porque a tua visão é algo que você vai mudando ao longo do tempo. Porque, olha, eu quero conseguir tal coisa em 3 anos. Aí tu cria as metas, tu vai mensurando elas. Tu tem que fazer isso. Então, assim, isso muda. Agora, a tua missão lá atrás, amigo, isso tu não muda. E é difícil de você chegar a esse negócio aqui, cara. E aí são 3 cabeças aqui, né? Parece fácil. Cara, aí eu dou para as pessoas lerem isso aqui, que tu acha? Isso aqui tá... Enquanto não falar assim, cara, é isso mesmo, aí tu ainda não achou a tua missão. E isso, às vezes, por exemplo, quem estiver começando agora na advocacia, se puder parar um pouco para refletir sobre isso, tem que ler muito, cara, tem que ler muito. Tem que ler muito, tem que ler e tem que conversar com as pessoas e tem que ver podcast como o de vocês e tem que ver vídeo no YouTube e tem que comprar livros sobre o assunto. Cara, se o cara consegue resolver isso aqui no começo, ele já vai ter um muito claro, muito grande. Ele não sai dando muito difícil. Eu não sei vocês, mas o meu foi muito no
empirismo, mas Claro, é total. perseverança. É Foi cabeçada. exatamente pelo fato de ser do empirismo que a gente chama pessoas que tiveram experiências Né? mais ou menos. A gente vê que, assim, apesar do começo ser parecido, mas, cara, cada um vem um caminho diferente. E é muito do caralho. E se tu você for parar pra fazer. pensar, tu conversa hoje com os empresários mamadeiros, eles falam assim, cara, vocês são muito loucos, não sei como vocês estão aqui. Como é que tu conseguiu trazer teu negócio até aqui? Mas, tipo assim, a gente trabalha pra cacete, né? Então, a gente trabalha muito. Então, e não é um trabalho fácil, né? Tem um amigo meu, na verdade, até o meu irmão esses dias falou pra mim, sabe o que é bacana do direito, cara? Tu não tem boleto pra pagar. Eu falei, tu não tem boleto. Tu tira uma ideia da cabeça, tu bota no papel, tu bota no papel, entendeu? E tu vende, e pronto, o cara te paga. Pronto, tu não tem boleto pra pagar. Ela tem tudo. Mas tira essa ideia aqui da cabeça. Tu pensa que é igual o Harry Potter lá, que o cara pega a varinha e puxa o negócio? Eu tenho boleto de livro, eu tenho boleto de curso, eu tenho boleto... E depois tu tem outras responsabilidades, né, parceiro? Tu já começa... Então, assim, eu acho que hoje, o que eu consigo enxergar de todas as profissões, né, cara? Tu não pode mais ser aquele profissional, tipo, eu vou estudar direito e ter só uma montanha de livro de direito na tua casa e não te preocupar com marketing, com relacionamento, não te preocupar com as pessoas interessadas. É porque, gestão de pessoas, gestão de processo. Tudo, tu precisa, porque, por exemplo, as pessoas que trabalham aqui contigo, os teus sócios, porque eu falo para os meus advogados, vocês são meus sócios, associado é um tipo de sócio, vocês são meus sócios, vocês não são os donos do escritório, mas vocês são sócios, até para se apresentar para o cliente. Se tu não conversa nem isso com o teu cliente, como é que esse cara vai conseguir arranjar um cliente para ti? Bora ali, lá no escritório dos meus sócios, não existe, no escritório do Daniel, não, é o teu escritório, parceiro. Então, trabalhar isso com eles, por exemplo, uma coisa que tem toda sexta-feira no escritório, reunião, cara. Reunião de feedback, reunião pra gente contar alguma coisa nova. Toda sexta. Entra no nosso Instagram, tu vai ver lá. Toda sexta-feira tem reunião. Sempre sai alguma coisa, cara. Sempre sai alguma coisa. E tu tira uma tensão da costa das pessoas, sabe? Tu também descobre as são coisas. ouvidas, E assim, cara, é bom porque... Sentido de pertencimento. Cara, lá no escritório não tem esse papo de ficar se chamando de doutor, sabe? Todo mundo é igual, sabe? Então, assim, eles se sentem mesmo que eles fazem parte, eles falam abertamente. Então, não é fácil você conseguir isso. E a gente tá lutando isso. Olha o tempo pra gente conseguir isso. Né, bicho? É uma cultura. Uma cultura que você... O mais difícil é conquistar cultura, é fazer cultura. Exatamente. E isso, o estudo do compliance, da governança corporativa, me ajudou bastante, sabe? Então, é uma coisa que eu acho que devia ser matéria obrigatória. Eu acho que ética, sabe, integridade, devia ser dado desde o começo, assim como o estudo de direito constitucional tinha que ser dado desde a escola primária, porque são coisas, cara, que a pessoa tem que ter o mínimo de conhecimento, né, cara? Tipo, tu pode dar direito constitucional, por exemplo, lá no primário, ou até mesmo ética. Cara, tu não entender o que é tu saber escolher o certo e o errado quando tu tá diante de um dilema, né, e que aquilo ali é importante para te conviver dentro da sociedade, sabe? Cara, isso é básico. Então as pessoas não conseguem nem compreender isso e saber que aquilo ali vem de valores morais, né, de costumes, coisas que tu adquiriste. Quer ver uma coisa muito louca? Imagina que há 20 anos atrás, num domingo à tarde, 2h da tarde, o que tu estavas fazendo? A gente estava provavelmente na nossa casa, assistindo Domingo Legal, Banheira do Gugu, com a Nana Gouveia, com aquele biquíni, um monte de criança no palco, Mamonas Assassinas cantando Robocop gay. Imagina essa cena hoje. Mamonas Assassinas, cara, eles nem estavam presos. Esses caras estavam presos hoje. Pra te ver como os valores, eles mudam, né? Questão de valor, os valores morais, eles mudam ao longo do tempo. Ética não, cara. Você ser uma pessoa honesta, íntegra, saber entre o certo e o errado, isso tá ligado aos valores que você adquiriu, que você aprendeu na sua casa, mas isso não muda. Agora, essa questão dos valores, isso aqui vai mudar o tempo inteiro. A gente tá o tempo inteiro progredindo. A sociedade evolui, né? Evolui, né? E tipo assim, muda às vezes até de lugar, né? Por exemplo, tu chega ali no Oriente Médio, 2 homens não podem estar andando de mãos dadas. Né? O cara é preso. Então, assim, como é que a gente não tem esse conhecimento? Cara, e como é que é um conhecimento tão básico que a gente não aprende isso desde o começo, né, cara? Como é que a gente não aprende isso? Se questionar essas coisas. Né? Aí eu tô com quase 40. Então, agora que eu vim, sabe, de 5 anos pra cá que eu comecei a me tocar disso, e quando tu começa a colocar isso na tua cabeça, cara, isso é muito interessante. Se todo mundo
tivesse esse tipo de conhecimento, talvez a gente fosse um país mais evoluído. Mas assim, difícil, sabe? Daí tu pega o material das minhas filhas e ainda aquelas coisas que a gente aprendeu lá atrás. Nem se de entrar nesse assunto, eu vou ficar mais irritado também, porque ainda tem aquele negócio assim, recorte e colhe de revista e jornal. O dever de casa é pra mim, não é pras crianças, cara. Não existe, eu odeio. Cara, eu odeio muito. Eu pensei que eu tinha me livrado disso. Eu odeio muito esses deveres de casa. Onde eu vou encontrar revista e jornal? Tá tudo no tablet a agora. gente compra, às vezes, na banca para recortar aqui e tal. Não, cara, é um absurdo. Eu imprimo agora, né? Mas, cara, me recuso, eu vou reclamar. O meu filho é viciado em história em quadrinho, então eu tenho muito lá. Então aí eu não tenho esse problema. Todo sábado eu compro uma história em quadrinho pra ele, aí tem lá de quilo pra recortar. É muito louco, né, cara? E as minhas filhas que agora estão viciadas em videogame, Play 5 jogando lá, Sackboy, que é um menininho, que é um saquinho de pano. São viciadas, troca de roupa e elas usam a roupinha, elas trocam de roupa. Né, cara, meu Deus do céu, outra realidade. Sabe? Então, é louco. Mas é isso. Cara, foi muito mais do que a gente planejou aqui, cara, esse papo. Sério, foi... Entregou. Daniel entregou tudo. O direito do trabalho mudou muito, cara. Mudou tudo. Assim. Então, assim, ainda é uma área, assim, interessante. É um mercado, é um nicho interessante, é uma matéria importante no curso do direito como especialidade, mas assim, você tem que entender que mudou completamente, mudou definitivamente, e assim, você construir a tua carreira com essas novas, compreendendo essas mudanças, né? E assim, você não diminuiu o serviço. Muita gente diminuiu o serviço da advocacia. Não diminuiu, cara. Mudou. Como mudou em todos. Né? Uma coisa importante, Yuri, que eu queria deixar registrado, e volta e meia algumas pessoas me perguntam isso. Daniel, tu acha que a advocacia está inchada? Daniel, tu acha que ainda dá para o cara advogar na área trabalhista? Cara, dá para te advogar até para direito notarial, direito... Qualquer direito que tu imaginares aí, dá para você advogar em tudo. Agora, tu precisa te especializar, tu precisa te divulgar, tu precisa achar o nicho. Eu quero trabalhar, Daniel, com direito só de DPVAT. Onde é que eu vou achar isso? Cara, relaciona, faz um projetinho mesmo, cria ali uma EAP, né, uma estrutura analítica de projeto, e aí planeja, define o que você quer fazer, né, e vai atrás daquelas pessoas interessadas que podem te ajudar com isso daí. Tem que fazer isso. Agora, para te fazer isso, tu tem que estudar primeiro o projeto, né? Aí vai atrás de conhecimento, parceiro. Tá mais difícil porque o mercado como um todo tá mais globalizado. Tá se profissionalizando, tá né? Tá mais exigente e isso é positivo, cara. Isso é o que tem que te puxar pra cima. Eu me sinto muito bem de poder conversar de muitos assuntos que não tem a ver com direito, sabe? É muito legal. Eu tô conversando aqui com vocês, de repente chega um cara aqui de medicina, não, mas é porque teve um cara assim. E tu começa a conversar, tu te torna mais interessante. Tu te torna nível essencial. de cultura é mais geral. Um negócio gigante. Te coloca em outros locais para tu acessar outras pessoas, fazer novas pontes e te vender mais. É isso. Exatamente. E o direito do trabalho se exemplifica muito esse processo de mudança. Eu acho que isso foi muito bacana desse papo. E assim, mudou muito, cara, mas assim, ao mesmo tempo não mudou o essencial, que é o que você, como profissional, advogado, precisa, enfim, se especializar, se exigir mais, se dedicar mais, se é uma coisa mais. Que sempre ao final de todo episódio a gente chega à conclusão que, tipo assim, estudar nunca vai ser superado. Você quer ser um grande advogado, você tem que estudar, você tem que se dedicar. Coisas, elas vão mudando, né? Por exemplo, o que vocês lembram dos escritórios de advocacia? Uma coisa que tu entrava no escritório assim, tu via logo gigantesco, assim. Eu lembro daquelas grandes bibliotecas, assim, aquelas paredes cheias de livros. Eu sempre vou lembrar do garçom com a luva branca hoje em dia. Você não tem mais garçom com a luva branca. Não tem sentido. Sabe? É um custo do cliente. Cara, quem lê aqueles livros... Cara, eu pago aquele Kindle Unlimited, né? Eu acesso milhares de livros. Eu leio muito no celular. Já tá do lado aqui dormindo, eu tô aqui, ó. O perfil dos escritórios mudou, o perfil da atuação mudou, o perfil dos clientes mudou, mas o mercado mudou. Nunca vai mudar, sabe por quê? Por exemplo, os advogados antigos, e cara, às vezes eu fico até tenso, eu fico pensando, se eu fosse um advogado na década de 60, consulta jurisprudência, moleque, tinha que ter aqueles usuários. Exatamente. Mano, tu já pensou que tem que consultar a jurisprudência, olha o arrepio. Hoje tu vai ali no Jus Brasil, vem a jurisprudência com a ementa separada, tu só faz dali um Ctrl+C, Ctrl+V. Uma vez o finado doutor Serrão me falou isso. A gente estava numa antessala ali esperando para fazer uma sustentação oral e ele disse: advogar hoje em dia é muito mais fácil.
Para eu ter acesso a uma jurisprudência, eu tinha que mandar trazer anuário de São Paulo. E a referência era o TJ de São Paulo, né? Então ele encomendava o anuário do TJ de São Paulo para ele poder... E aquilo já era vanguarda. Citar as jurisprudências do TJ de São Paulo numa petição era vanguarda. Aí as coisas foram evoluindo e foram chegando lá. O que aconteceu com a advocacia, na verdade, com essa advocacia tradicional, que sempre vai existir. Esses caras falam muita besteira às vezes na internet. Isso vai acabar, não sei o quê. Nunca vai acabar. Você sempre vai precisar fazer o direito civil, você vai precisar entrar com uma ação de alimentos, você vai precisar entrar com uma reclamação trabalhista, você vai... Enfim, isso sempre vai existir. Só que a advocacia, essa nossa advocacia, né, mais tradicional, hoje é uma commodity, cara. Ela é uma commodity, é uma mercadoria. Eu tenho, eu entrego, tu tens, tu entrega. O teu cliente lê tuas petições? O teu cliente lê tuas petições? Lê. Todo mundo entrega. Uns vão entregar melhores, outros vão entregar piores, mas todo mundo entrega. Agora, esse diferencial é que vai fazer toda a diferença entre você ser um advogado mais reconhecido, né? Tipo, o processo de crescimento, tua gestão. Né? Isso daí vai ser outra coisa. Diferenciais. Mas a advocacia hoje é uma commodity. Então, assim, você precisa ser bom no que você faz e ainda ter todas essas outras soft skills. Maravilha. Cara, Daniel, foi... do cacete, obrigado por ter vindo. A nossa 1 hora, eu te falei que essa 1 hora aí a gente estoura. Já deu 1 hora. Já passou faz tempo. Já tem quase 2 já. 1h40, não disse? Mas assim, eu acho que entregou bastante, acho que ainda ficou, parece que ficou tema ainda pra gente falar. Mas já tá fechado, a gente tá fechado, trazer aqui a Jaiane. Quando chegar nesses outros temas, olha, cara, quando a gente for falar de negócio de gestão de escritório de advocacia entre casais, assim, todo mundo me pergunta, cara, como é? Eu quero saber. É igual quando me pergunta assim, como é ter gêmeos? Amigo, é diferente o negócio. Mas acho que sobre o tema aqui, acho que ficou legal. Veio do reclamante ao reclamado, a mudança, a reforma. Show de bola. Muito bacana. Beleza. Daniel, obrigado de novo agradeço, por ter aceitado o nosso convite de vir aqui bater esse papo com a gente. E cara, pra quem gostou, pra quem tá acompanhando, pra quem quiser ajudar também a gente chegar a mais pessoas que se encontram no mesmo desafio, acho que pode comentar, pode se inscrever no nosso canal, vai aparecer aqui embaixo. Não custa nada. Não custa nada, dá um like, seguir o Daniel, a gente vai botar também, em algum momento já deve ter passado aí o Instagram dele, sigam ele, sempre tem assuntos bacanas. E assim, compartilhe, comenta, segue o canal, a gente vai estar sempre tentando trazer aqui mais experiências diferentes. E também alertar o pessoal que segue a gente aqui e segue a gente no Instagram, por exemplo, a gente criou um canal específico para o podcast. Para o podcast. E a gente também está... o Instagram que era do escritório a gente transformou no Instagram do podcast. A gente abriu agora o do escritório para começar de novo, só para o pessoal entender. Não se confundir aí na próxima. Essa mudança. Daniel, obrigado. Já vamos marcar daqui a pouco aí o próximo retorno. Já com a Jaiane pra gente bater esse outro assunto. Bacana. Valeu, Daniel. Obrigado. Valeu, obrigado, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau.